Depois disso, eu fui especialista em comportamento humano. E nesse meio tempo, eu descobri os estudos em inteligência emocional, que é a capacidade de reação e o estudo, né? Como as pessoas reagem a diferentes emoções e diferentes tipos de emoções. A gente naquelas feiras onde estava lá um monte de profissões, todo mundo se apresentando, e tinha uma mesa ali no canto escrito musicoterapia. Eu falei, gente, o que é isso? Aí quando eu fui lá, a moça começou a me falar, era uma musicoterapeuta, começou a me falar, explicar o que ela fazia, me apaixonei na hora. Falei, é isso. Família, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Babá Borô, estamos aqui no nosso famoso Afropod, o seu podcast de africanidades. E no episódio de hoje, nessa roda de conversa, estamos aqui com a pessoa que tem uma representatividade em todos os nichos que ela atua. Sim, gente, nós estamos falando de uma pessoa que é multiverso, aqui com Chan Ravelli, comunicadora, especialista em inteligência emocional e, claro, influência digital. Chan, é um prazer enorme estar aqui com você conosco. Ai, que honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É a primeira vez em Brasília. Estou muito feliz e muito orgulhosa que seja para a Afropod. Maravilha, gente. Vamos lá, audiência, que a gente tem muito para aprender com essa figura encantadora. E que nome forte, né? Chan Ravelli. Fala um pouquinho para nós dessa ancestralidade, que, claro, a gente gosta de saber as origens de tudo e de todos. Ai, que delícia. Vamos lá. Bom, meu nome não é Chan, meu nome é Alexandra. Chan é um apelido de infância, de família. Na minha família tem mais 2 Alessandras. Então, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Aí, Ale e Chan. Ah, então ficou fácil até para identificar, né? É, fica eu de Chan. E o Ravelli veio do meu ex-esposo. O pai dele era italiano, era de uma família italiana. E aí, depois que a gente se separou, ainda mantive o Ravelli, por questão de afeto, a família também. E já estava na boca do povo. E ficou. E você falou uma coisa que é importante, né? Por questões de afeto. E você, especialista em inteligência emocional, traz para nós um pouquinho o que é isso, que universo é esse, para que a gente consiga desvendar para a nossa audiência. O universo humano, que já é a coisa mais linda do mundo, né? Trabalhar com afeto, então, nossa, eu me apaixonei. Quando eu descobri o que é inteligência emocional, ainda foi na faculdade, ainda no tempo que eu cursei musicoterapia, que é a minha formação. Depois disso, eu fui especialista em comportamento humano, e nesse meio tempo eu descobri os estudos em inteligência emocional, que é a capacidade de reação e o estudo, né? Como as pessoas reagem a diferentes emoções e diferentes tipos de emoções. E aí me apaixonei por isso, comecei a me aprofundar nesses estudos, entender na prática o quanto é útil e a diferença que faz você ter inteligência emocional na sua vida, no próprio contato com os outros, mas também para o autoconhecimento. Porque a gente se cobra muito, né, Babá? Demais da conta. É uma coisa que, ainda mais na sociedade moderna, a todo momento você está numa visibilidade, numa questão de imagem tão forte, você fica dentro da caixinha que você fica sabendo se você está ou não no contexto, né? Às vezes o mais complexo é justamente isso, você se perdoar. E nem perdoar o outro, nem esquecer do outro, mas aprender a como lidar consigo mesmo. Então, muita gente que não descansa, muita gente que não consegue se olhar com cuidado, com carinho, não se prioriza na hora de fazer as coisas que lhe dá prazer e se martiriza mesmo nesse processo de estar sempre querendo agradar ou de estar focado demais no trabalho. E tudo isso é inteligência emocional. É você saber a hora que você precisa parar, é você saber a hora que você precisa continuar, é saber sobre os seus limites, entender sobre os seus limites e sobre o tempo das coisas, que a gente está num mundo que joga a gente para fora o tempo todo, né? São muitas informações, então a gente é muito acostumado a olhar para fora, a estar em função do externo. Então a inteligência emocional ela propõe justamente isso: parar e olhar para dentro, olhar para si mesmo, olhar o que o teu corpo está falando, o que o teu corpo está pedindo, o que você está sentindo aqui. E não para condenar, porque a raiva é natural, você ficar magoada é natural, mas o que você faz a partir disso? Para onde vai esses sentimentos que você está desenvolvendo? Ou seja, não é só a identificação de um problema, mas saber lê-lo, interpretá-lo e buscar soluções para isso. Sim, que interessantíssimo. sim. Sabe o que você está me falando? Que dentro da filosofia de Orixá, já puxando um pouquinho para a minha seara, a emoção tem a ver com a água. E a água é 70% do corpo humano. Você vê como as pessoas são tão emocionadas e você não tem o controle disso, você imagina o quanto você tem a capacidade de se perder sem saber. Né? Total. E de repente você tem uma forma de revisar isso como modelos, desvios, comportamentos e até traumas, é muito importante.
E o mundo ocidental, ele se voltou muito para o pensamento de Descartes, né? Que é o penso, logo existo. E você falou agora sobre a água, as emoções, isso é muito pertinente, né? Dentro da gente que traz a africanidade no sangue, né? Que tá parte do nosso DNA. Dentro da filosofia africana, você tinha o sinto, logo existo, né? Você tinha o sentir e o coração como parte pulsante do teu existir. E não só na parte da emoção, mas na parte da consciência também, né? Então, isso que você trouxe é muito interessante, porque talvez a gente precise daí, né? Resgatar a sabedoria do sentir e não apenas do pensar. Não, e até porque, como a gente falou de contemporaneidade, a gente anda no mundo, a gente está tão apressado com tudo e com todos, onde a gente perde a noção de se olhar, de se sentir, de se perceber, e a gente vai no automático do que o outro, a sociedade coloca. Eu achei fantástico. E como é que você se apaixonou por isso? Como é que começou isso um pouquinho na sua história? Conta aqui pra gente. Eu sempre fui muito apaixonada por gente. Eu nunca trabalhei com outras coisas na minha vida que não fossem lidar com pessoas ou estar em contato com gente diretamente. Eu gosto muito de ter gente por perto e sempre gostei muito de música também. Eu toquei piano por muito tempo, e aí quando eu descobri a musicoterapia, eu lembro que foi numa feira de estudante, assim, eu tinha 17 anos, a gente naquelas feiras onde estava lá um monte de profissões, todo mundo se apresentando, e tinha uma mesa ali no canto escrito musicoterapia. Eu falei, gente, o que é isso? Deixa eu lá dar uma olhada. Aí quando eu fui lá, a moça começou a me falar, era uma musicoterapeuta, começou a me falar, explicar o que ela fazia, eu me apaixonei na hora. Falei, é isso, eu quero lidar com gente, quero lidar com música. E a partir daí, essa parte das emoções, de lidar com emoções, com relacionamentos, já veio à tona de um jeito muito especial. Eu entendi que era isso que eu queria fazer, estudar a relação das pessoas com os relacionamentos em si, né, entre pessoas, sejam eles afetivos, sexuais, amorosos, de amizade, como fossem, mas como a gente se relaciona. Como Ou seja, através do afeto, como as pessoas se conectam, né? Exatamente. E dentro de toda essa essa multidiversidade que existe, né? Sim. E como é que eu consigo aí buscar, né, a especialista Jean Ravelli para me ver dentro da questão das emoções? Eu vou dar trabalho, hein? Como é que isso acontece? Vai nada. Não, mas sabe que dá? Porque presta atenção, eu falo para todo mundo que eu tenho um CPF, que é Ricaule, mas eu tenho um CNPJ, que é Bababorô. Só que o Bababorô, ultimamente, tem ocupado 98% do CPF, entendeu? Tem no do mundo. Corpinho aqui. Então, tem hora que os 2% que sobra, tá falando, ei, não me afoga não, me dá espaço pra mim. Não tem eu aqui ainda, né, para existir, tem eu para viver, né? E como é que funciona, em prática, eu estar com a terapia de inteligência emocional? Como é que dá esse exercício dentro da prática do que você exerce? Teoricamente, qualquer psicólogo ou psicanalista precisa entender sobre inteligência emocional e precisa ter essa habilidade mesmo de conversa com inteligência emocional, a partir daí. Então, qualquer profissional que seja habilitado em terapia vai dar para o seu cliente, para o seu paciente, depende da vertente, esse respaldo que faz parte do trabalho em si, né? Tem alguns que, dependendo, né, de ser mais lacaniano, mais freudiano, mais junguiano, depende da vertente que ele segue, ele vai para um lado que seja mais emocional ou mais racional, depende, né? E é muito característica do próprio terapeuta, às vezes. Não, mas deve ser interessantíssimo. É maravilhoso. E eu acho trabalhoso, né? E trabalhoso, né? É trabalhoso, mas é muito gostoso também. Hoje eu não atuo mais, né? Tem uma série de outras coisas. Sim, gente, eu falei que ela é multiverso, né? Vocês lembram? Ela é multiverso, então a cada momento no tempo, ela está dentro de uma cognitiva que é necessário para ela, e nesse momento faz parte da sua história, e que a gente achou muito bonito. Faz muito, eu amo, assim, é uma parte fundamental do meu trabalho também hoje. Não, e que te deu uma sensibilidade até para você trazer como atuação tudo que você faz. Que a gente, quando te olha dentro da telinha, né, seja ela na televisão, seja ela no celular, a gente vê o carisma, a espontaneidade e outra coisa, o sentimento de acolhimento que você traz pra gente. Que massa. Apesar que eu andei vendo você nos react, assim, eu falei, gente, ela é defensora, ela é mulher preta, né? ela é braba, ela é mulher preta sim, eu vi semana passada um react que você teve de um nordestino, que eu tava até conversando comigo, não. até queria conversar com ele aqui no Afropod, eu falei, deixa eu primeiro falar com a minha especialista.
feminista. Mas vamos lá, adorei, mas faz parte, é bom isso, faz parte da essência de todos nós, né? Porque quem é que não tem seus calos? E ninguém gosta de ter seus calos pisados, né? Ah, sim, sim. Não, e E acho que você... faz parte também a gente poder falar, né? Aquilo que nos incomoda, que a gente estava falando sobre limite. Né? Vai a gente falar do que incomoda, do que não incomoda. Não, e até porque você traz uma representatividade muito forte da temática das quais você aborda e daquilo que você vem como mulher preta, né? Atuante, né? Sim. Feminista, e traz uma coisa que é fundamental, a cura do belo. Como é que é você, dentro dessa representatividade de beleza, falar da cura que o belo nos traz? Nossa, que bonito isso. Achei lindo esse termo, vou usar. A cura do belo. A beleza para a mulher preta, né, Babá? Ela não vem do nada. Ela nunca é fácil pra gente. Eu costumo falar que a beleza para as mulheres pretas ela é guerreada. A gente não vem de graça, não cai no nosso colo, não aparece alguém quando a gente é pequenininha falando, nossa, que princesa mais linda, como é a menina mais linda da sala. Ainda hoje, essa beleza, hoje muito menos do que era 40 anos atrás, mas ainda hoje a gente vê que as nossas crianças são menos elogiadas, o nosso cabelo é menos elogiado, então a beleza para a mulher preta, ela nunca vem de graça. Então foi um processo também, foi um processo interessante de se passar, assim, porque dentro da minha família eu fui criada com muito afeto, eu fui criada com essa autoestima sendo muito bem trabalhada. O que é importante. Fundamental. Importante que é quando chega na fase adulta, você ter uma identidade que você tem orgulho de tê-la, né? Sim, sim. Então, isso é muito curioso, porque, por outro lado, eu estou numa cidade muito embranquecida, muito embranquecida. Então, eu tinha essa dicotomia, eu tinha esses dois lados muito fortes. De um lado, a minha mãe em casa, falando que a gente era linda, maravilhosa, inteligente, perfeita, e tudo mais, que a gente era. E do outro lado, uma sociedade inteira que me dizia exatamente o oposto. Exatamente o contrário. Então, é aquela velha história, né? Eu fui eleita a menina mais feia do colégio por muitas vezes, mas eu chegava em casa, eu olhava no espelho e falava, caramba, o que tem de tão errado assim em mim, que eu não tô vendo? Eu não tô vendo isso, né? Eu consegui olhar no espelho e não ver nada de muito feio, assim. Eu olhava e falava, nossa, caramba, não tô vendo nada de muito feio. De onde vem isso? Mas eu também não tinha esse letramento racial de casa. Eu não entendi o que era o racismo estrutural, porque a minha família não tinha essa vivência. Então, até eu entender que aquilo era institucional, que aquilo era uma estrutura, e não especificamente comigo, foi um processo grande. E hoje em dia... E doído, tomar né? posse, Porque às vezes você sabe caramba. que aquilo não te pertence, a sociedade quer te colocar um estigma que não é seu. Pois é. Né? E doído pra caramba. E aí, agora, né, depois que eu comecei, eu trabalho com comunicação e tal, passar para essas mulheres e de alguma forma ajudar elas nesse processo de cura, que é muito individual, que é muito cada uma no seu tempo, né? A entender que não, e que o belo nos pertence, e sempre nos pertenceu, sempre foi nosso, sempre o que é belo sempre foi nosso e sempre vai nos pertencer. É muito gostoso, assim, é muito significativo. E a sua fala me lembra uma frase da época de escola, onde dizia o seguinte, a beleza está nos olhos do observador, né? Sim. Então, se o observador ele é poluído, ele nunca vai conseguir ver a essência. E isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Você ver a beleza pela essência do que ele traz. Até porque a gente tem, né, que num universo tão diverso, como é que você pode achar uma única regra para belo? Não tem como, não né? Existe. Não existe. É muito isso. A beleza, ela tá nos olhos de quem te observa. Então, que a primeira pessoa a me observar seja eu mesmo. Axé, é isso aí. Seja eu mesmo a me olhar e falar, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo gosto, aqui. me amo, vamos ver o que melhoro que eu gosto isso tá ok, vamos embora. Mas quando que despertou em você? Olha só que você trouxe uma fala muito importante, até para a nossa audiência, está vendo que várias meninas na fase de escola passaram por o que você passou, passam até hoje, né? Por mais desenvolvido que a temática esteja, ressaltando que não existe uma forma única de beleza. A gente tem que ver a diversidade naquilo que cada um traz de origem, né? Sim. Mas como foi para você esse despertar? Pera lá, o que tentam me imputar não combina comigo. Como é que você viu que você teve esse chamado para se tornar guerreira para levantar essa bandeira? Que você é representante disso. Nossa, esse chamado... eu comecei... Acho que essa construção dessa autoestima
Começou a vir para mim com uns 16, 17 anos, eu já comecei a tomar mais consciência de tipo, olha, eu gosto disso aqui, eu gosto do que eu vejo desta forma que eu estou vendo. Então eu vou começar a ser dessa forma que eu estou vendo. Mas eu estava até com umas amigas aqui ontem, a gente conversando sobre o quanto, na época da graduação, no quanto o meio acadêmico extremamente masculino, machista, e que ainda tem essa hipersexualização para o corpo da mulher preta, o quanto isso foi importante nessa minha construção, assim. Eu tinha um orientador, depois na pós-graduação, que era um homem péssimo, assim. Ele era extremamente racista, extremamente classista. Eu terminei meio período, eu fiz 1 ano e meio para não ter que conviver com aquela pessoa. E de Porque dificultava o teu processo, né? total, Olha até porque eu só. comecei a me esconder. Porque tem mais essa, né, Babá? A mulher Sim. branca, ela tem você tem 2 lados, né, de escolha. Ou a mulher branca, ela vai ser bonita, ou ela vai ser inteligente. Pronto. O machismo coloca isso pra gente É enquanto verdade. São figura 2 feminina. vias somente. Se a mulher é bonita, se ela nascer uma mulher bem estereotipada, loira, bonitona, tal, não sei o quê, ela vai ser a mulher bonita. Se ela vai ser a mulher inteligente, ela precisa, de alguma forma, camuflar essa beleza dela, porque as 2 coisas ela não pode ser. Que Agora, para uma loucura. mulher preta, não é dada essa escolha. Não é dada essa escolha pra gente. Quando você nasce uma mulher preta que tem o estereótipo de passista de escola de samba, você é uma passista de escola de samba. E E ponto, ninguém né? vai enxergar a inteligência em você. Ninguém vai enxergar a intelectualidade em você, independente do que você faça. Então, eu me peguei me escondendo muitas horas, em muitos momentos, para poder ir até ele e me camuflar Nossa, mesmo, se assim. desconstruindo, né? Me No meio desconstruir acadêmico, totalmente. que é para você se desenvolver. Olha que Tudo loucura. aquilo que já tinha sido construção para mim desde a adolescência, desde os 17 anos, quando eu cheguei nessa fase dos 21, 22, quando eu fui por esse processo de pós-graduação, eu precisei desconstruir aquilo que eu já tinha construído em mim e meio que deixar de canto aquilo que eu já era e construir um cosplay ali Meu Deus. para poder passar por aquela situação, para poder Se submeteu me porque tinha um ver objetivo, né? eu tinha um objetivo ali, eu precisava passar por a academia de alguma forma, eu precisava entrar na academia e passar por esse processo, eu precisava que aquelas pessoas me enxergassem intelectualmente capaz. Que desafio. E eu lembro quando eu fui apresentar, quando eu fui lá, maravilha, na banca, deu tudo certo, eu falei, nunca mais. Nunca mais. E que desafio emocional que você Nunca passou, mais, hein? pessoal. Se coloquem no seu lugar, que eu vou me colocar no meu, e o meu é aqui, ó. Axé, isso aí. Todos os lugares nos pertencem, né? E que coisa bonita que você está trazendo também. Por quê? O seu empoderamento para mostrar quem você era ou aquilo que você almejava passou pela educação. Sim. E eu acho que, eu sempre falo, para o negro, a educação, ela tem 2 viés, não só do conhecimento, mas da legitimação. Porque se vão tentar te pegar pela pele da cor, vão tentar te pegar pela falta de quê? De letramento, não racial, mas de letramento de vida. Porque o bendito do diploma tem valia, né? Não pelo conhecimento que você adquire em estar dentro do meio acadêmico como descoberta e pesquisa, mas mais pelo papel, né? Porque de alguma forma o negro vai pagar sempre mais caro para estar no mesmo espaço que um branco está. Sim. Porque de alguma forma vão querer que a gente seja, nós temos que ser melhor do que a média para legitimar o que a gente precisa, né? Demais. Acho que a vantagem é que a gente já tem no nosso DNA, né? Isso é A verdade. gente descende aí de grandes sábios, de grandes reis, de grandes rainhas, de grandes Guerreiros, construções arquitetônicas, matemáticas, descobertas comportamentais, psicológicas. Então, a gente já tem isso muito no DNA, assim. Eu tive o prazer de ir para um congresso de pele, né, há uns anos atrás, e lá tinham mulheres do mundo inteiro, assim, e a gente vai sempre caçando os pretinhos, né? Eu fui fazer amizade com uma mulher lá da África do Sul e tal. Olha, e a gente, numa conversa, eram outras comunicadoras de lá, e a gente, numa conversa, elas vieram me perguntar quantas línguas a gente falava aqui no Brasil. Meu Deus, malho o português. Falei, a gente fala português aqui, né? Eu tô falando aqui inglês com vocês, assim, isso aqui que a gente tá entregando, né? Não, isso aqui que e vai no carisma, né? A gente vai ali, né? Tem uns outros que vão lá no portunhol, tal, a gente vai, tem gente que fala, mas não é uma regra no país, assim. E ela trouxe essa provocação que eu fiquei por muito tempo pensando. Falando, olha,
vocês têm que se espalhar ali, viu? Vamos aprender a falar mais línguas, porque a gente fala muitas línguas, né? É o que os pretos fazem, é o que A a gente gente se fala. A comunica, gente né? se comunica, a gente povoou o mundo inteiro. A primeira pessoa, o primeiro Homo sapiens saiu da África para povoar o mundo inteiro e a gente fala muitas línguas. Tá no teu DNA falar e aprender a falar muitas línguas, se comunicar com muitas pessoas. Então vamos trabalhar isso aí. Eu recebi a paulada Nossa, e falei, parou para pensar, né? tá certo, porque Parou eles para falam pensar. 4, eles falam 5, né, línguas Sim, é lá, dos natural, é. povoados, né, eles se comunicam entre os povoados e Mas eu falo: esse "Gente, acho que é que um problema loucura, né". legal essa informação que você está trazendo, Chan. Mas a gente tem um dificultador muito grande que é a cultura, né? O Brasil tem Total. um colonialismo muito forte que quer ditar uma única regra e a gente não tem nem acesso a isso. Para eles, a necessidade de você de se comunicar dentro do universo, dentro da África, mas que é totalmente globalizado e a gente não tem isso aqui, né? Não temos, não temos. Até pelo próprio a própria estrutura racista aqui do Brasil, que foi, completamente diferente, né, do que foi cerceado na África ou nos Estados Unidos. Então a gente perdeu muito isso, né, até de nos reconhecermos, os próprios donos da terra, né. É Que verdade. quantos dos donos da terra sabem falar a língua? Muitas vezes os povos indígenas falam a própria língua do seu povo, mas não falam a língua dos outros próprios povos da É terra, né. verdade Então, que é tudo muito cerceado, aqui né? foi Foi o negócio é um tirado outro isso. lugar, a gente Isso é está num outro verdade. espaço, né, É verdade. E aí, quando você se graduou, musicoterapia, musicoterapeuta, conta um pois pouquinho mais é. pra gente desse universo, que nós falamos em música, eu já estou viajando, né? É lindo, E como é que é é isso? muito bonito. A gente estuda a relação do ser humano com o som. E a partir daí Olha, desenvolveram técnicas, métodos para auxiliar as pessoas em patologias ou no autoconhecimento. É muito rico, ó, mas você são em trouxe informação, pouquíssimos, né, não são é em só em pouquíssimos. patologias, mas no No autoconhecimento também. autoconhecimento também, também. Eu sempre gostei muito da área social e foi no que eu mais atuei. Assim, como eu atuava muito com crianças, até por 10 anos com crianças afastadas do convívio familiar, Nossa, crianças que sofreram abuso sexual, assim, foi um período bem caramba. importante da Nossa, e que impactante foi isso, né? muito legal. Uma área social forte, né, de resgate. E é muito bonito o trabalho da musicoterapia nesse sentido, porque, assim, você não precisa de palavras, né. Então, assim, Só o som. o não verbal ele fala muito mais, e principalmente quando você tem um trauma, o não verbal ele vai acessar outras camadas e a gente vai conseguir outros acessos ali que Através de dentro da fala música. você não consegue. Através de Através música. de todos os sons, pra Hum. musicoterapia todo som é interessante. Um barulhinho que tá lá tocando, uma batida de dedo, uma coisa que você jogue no chão, que a minha criança joga no chão, já é Pode trazer linguagem para a para mim. gente, se for possível, claro, pode trazer para a gente uma vivência de sucesso que você teve com isso? Nossa, ai, é muito, tem muita história triste e tem muita história bonita. Ah, a gente gosta de se emocionar, vamos Tem lá. muita história triste e tem muita história bonita, Hã. assim. Acho que eu posso contar a história que motivou a minha saída da Olha, musicoterapia, acho que é uma história importante. Eu conheci uma criança logo eu estava grávida, ainda no final da minha gestação, eu conheci uma criança e o abuso dela foi muito, muito, muito ruim, assim. Foi num ponto muito ruim e eu fiz questão de começar a trabalhar com essa criança ainda grávida, porque entendi que só numa sessão, em 3 sessões que a gente tinha lá, não ia funcionar. E ela passou 2 meses na UTI e eu ia lá visitá-la, trabalhar com ela, deslocou a bacia da menina, foi horrível, assim, foi horrível o nossa. abuso. E a gente começou a trabalhar com isso e tal, depois eu tive meu parto, eu tive minha filha, e 1 mês depois eu estava lá trabalhando de novo, 20 Nossa, dias eu já estava lá. não deu nem tempo. Não deu nem tempo, eu já estava lá trabalhando de novo. Minha filha no berçário com as crianças, os bebês que iam ser entregues para adoção, ia lá amamentar ela quando ela chamava, e voltava lá para trabalhar. E essa criança voltou depois de 1 mês, assim, e ela lembrava de mim, que eu tinha visitado ela no hospital, tudo, e aí chegou, né, no dia da gente fazer as sessões, então aquela coisa, né, a gente fica numa Uhum. sala com vidro one way, os peritos do outro lado e a gente aqui com a criança. E ela tinha uma riqueza de detalhes do abuso todo, assim, e ela conseguia desenhar isso através de sons, através dos instrumentos que ela escolhia, e através de fala também, ela tinha uma facilidade para trazer para fala. Então eu lembro que ela pegou uma guitarra, foi o primeiro instrumento que ela pegou, tal, quando eu pedi para ela representar
o abusador, e pra gente a guitarra é um instrumento, ninguém fica indiferente à guitarra, né? É. Ela é um instrumento firme, ela é um instrumento grande, ela tem um som Potente, potente, com uma agressivo. agressividade bem específica, né? Então Olha que ela escolheu bem interessante. a guitarra lá, então a gente já sabia que ali não tinha sido um negócio leve e que psicologicamente ainda também não estava leve para ela, para ser dita e para ser falada, né? Até pela entonação que ela escolheu aquelas entonações bem de rock, Hardcore. bem hardcore, ela escolheu essa Nossa. entonação para representar. Gente, que Então, a partir daí, você interessantíssimo. percebe como é que isso está reverberando dentro da Uhum. criança ainda. E colocou ela ali naquele cenário também. Enfim, o pessoal que estava lá, os peritos, acharam tudo maravilhoso, foi ótimo para eles, porque realmente eles conseguiram colher um relato muito rico. A criança lembrava de tudo, de tudo, de tudo para facilitar a condenação daquele Nossa. homem. Mas eu saí arrebentada da Eu sessão, imagino. assim, aí desenvolvi um evento de pânico e tive que ficar 2 anos afastada. Nossa, que E loucura. foi bem, Muito intenso. foi muito intenso, Muito foi muito intenso intenso. isso. Eu imagino como é, deve ter sido difícil. Ainda mais sabendo da causa, a criança, todo esse cenário. Porque acaba sendo a imersão, que a música te leva para isso, né? Total. A música te leva para um cenário lúdico, que pode ser não gostoso ou não, mas que você vai trazer as emoções à flor da pele, né? Ninguém fica indiferente, né, aos sons, à Nossa. música. Ninguém fica indiferente. Por isso que é tão gostoso o podcast, né? Ah, Por isso que todo mundo adora um podcast. nossa, muito legal. Ninguém fica Parabéns por esse indiferente aos trabalho, sons, viu? assim. Eu Foi acho que tem incrível. que ter muito de doação. E porque da forma como você me contou, eu não consigo ver um filtro, né? Porque você vai junto com o paciente, né? Então, a própria musicoterapia e alguns musicoterapeutas propõem esse filtro, né, e esses espaços, até onde você vai e até onde você não vai. A vertente que eu gosto de seguir é justamente essa, que você Uhum. mergulha, que você toca com ele, que você tá junto dele, que você se deixa batucar e que você batuca também, e que você tá lá junto, se conectando através desses sons, né, nessa simbiose. Acho que a partir daí fica mais fácil para a gente poder entrar nas emoções daquela pessoa e depois o nosso terapeuta que lute. Com certeza, nossa. E vamos embora, né? Porque de louco cada um tem um pouco, né? É É para isso que a isso. terapia é tão importante para todos nós, né? Todos nós, não Com tem certeza. jeito. Todo mundo tem uma caixinha de Pandora que quando abre não dá conta às vezes, né? Tranquilamente. Que legal. E aí, desses universos tão multiversos, como eu falei para vocês, né? Vem esse lado da comunicadora. Como que isso aparece pra gente aí? Conte Então, aí. eu gosto muito quando você fala de multiversos assim, porque eu tenho certeza que tem muita gente que pode se identificar, de gostar de fazer muitas coisas, ou da vida levar a gente, né, a fazer muitas Uhum. coisas. E eu gosto muito de ser assim, eu gosto muito de ter esses universos, até porque é um multiverso que me conecta a um único propósito. Então eu faço muitas coisas, mas dentro de um único propósito. Toda ali está me conectando ao afeto, à conexão humana e à saúde. Tudo que eu faço, tudo. Tudo que eu faço tá a partir disso. E aí, então, eu parei de trabalhar com a musicoterapia a partir desse tempo, e eu comecei a entender outras coisas que eu gostava de fazer, né, a partir daí eu falei: "Gente, como é que eu vou ficar E 2 anos? agora, né? Eu preciso ganhar dinheiro, eu tinha uma filha na época ainda, né, eu tenho filho para criar, eu tenho aqui, né". E a primeira coisa que eu fui foi pro entretenimento. Meu esposo estava pensando em fazer, meu ex-esposo, né, que na época a gente ainda estava junto, estava pensando em fazer uma empresa de bares para casamento e tal, a gente começou a fazer isso, e eu descobri outra coisa que eu gostava muito da área de entretenimento, da noite, de estar em festas, tal, e isso era Olha muito bom só. e me alimentava, muito legal. E também eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui uma ávida consumidora de YouTube desde que ele apareceu, e redes sociais e tudo isso. E aí, com essa provocação, né, de representatividade, de você ter tão pouca representatividade, e eu mãe de uma menina preta, crespa, retinta, Mas comecei a sabendo o que a pensar, criança passa, vendo né? o que que é, como é É. que é, pensando, né, nessa representatividade para ela, resolvi colocar a minha cara também lá, para poder falar e para poder estar na internet também colocando. Eu colecionava muitas fotos de pessoas pretas nessa época. E o blog começou daí, blog naquele tempo. Olha só. Começou daí, deu como se fosse realmente um catálogo, onde eu colocava fotos que eu colecionava de pessoas pretas. E aí, a partir daquelas fotos, começaram a surgir conversas nos comentários daquelas fotos. Naturalmente, né? E eu fui Olha. engajando naqueles comentários, naquelas conversas, e
E aí começou o YouTube, fiz um vídeo, e essas mulheres começaram a vir, e as histórias dela eram as minhas histórias também, as Olha dificuldades só. dela eram as minhas dificuldades. Os afins se encontram, né? Exatamente, que Grande. lindo E isso! você acha que, de repente, o universo que é só você. Não é. Você é uma representatividade de casos semelhantes que acontece no universo individual de cada um, né? Sim, Olha que sim. Até interessante. porque quando a gente fala sobre raça, né, sobre pretitudes, Uhum. a gente não é um só, né? A gente não é único. Então a gente sempre se olha com aquela cara de eu não te conheço, mas eu conheço você. Entendi. Já te vi, já te cito, né? É, a gente se olha com essa cara, né? De eu não conheço você, mas eu te vejo. Que legal. Então, sua filha foi uma grande incentivadora para você começar essa fala, essa pauta do que você representa hoje. Total. Os meus filhos, hoje eu tenho 3 filhos, tenho a Jade com 14 anos, eu tenho Gente, o Rael com adolescente. 11 anos e Pré-adolescente. tenho a Eva com 3 anos. Com 3 anos? Facinha a minha vida. Oh, meu Deus do céu. Adolescente, a criança, o bebê. Adoro, Bem adoro. fácil, E tranquilo. multiverso, vocês entenderam, né? Que ainda tem espaço para Entre esse maternidade, tempo, a gente cria crianças maravilhosas. Axé, E que eu digo que linda. meus filhos, eles são válvula, propulsor e motor de tudo que eu faço. Que lindo. Tudo. Não teve nada que eu comecei a fazer ou nada do que eu faça que não tem eles de frente, de trás, do meio, impulsionando tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que me motiva, assim. Eles são muito importantes para mim e para toda a minha construção como pessoa, como profissional, em tudo. Então, ela, com certeza, ela foi assim a grande motivadora para eu começar, né, esse trabalho, e eles continuam sendo, né? Eu imagino, né? Porque esse estágio, eu acho legal que você viu que dentro dessa fase dessa pessoa que comunica verdades daquilo que você sente ou passa, ou que você é a voz de vários, né? Você viu que, de repente, só diagnosticar exames e situações se tornou insuficiente. Se, na verdade, é uma porta-voz das dores de muita gente ou da solução que muita gente procura, né? Eu acho que eu comecei a enxergar a saúde de um jeito mais amplo, Babá. Total. Tá, assim, saúde, como eu falo no meu Instagram, a saúde meio fora do check-up, sabe? Porque a gente tem uma ideia de saúde ainda muito restrita, né? E a gente tem muitos tipos de saúde. E todas elas mantêm a gente em pé ou nos adoecem. Então, ano passado se falou muito, até pela SXSW, que foi um tema central lá, sobre saúde social. Então, quantas pessoas você tem ao teu redor, que você confie, que você chama de amigo? Qual é o tempo que você dedica para a relação com essas pessoas? Gostei do tema. É muito bonito você pensar qual é qual tempo que você ocupa com essas pessoas que são importantes da sua vida. Eles trouxeram muito uma concepção mais europeia, mais americanizada, né, mais norte-americanizada sobre esse assunto, onde realmente as pessoas são sozinhas, né? Onde você tem casas em que os idosos envelhecem sozinhos, ou envelhecem em clínicas, ou envelhecem afastados do convívio com a família, de alguma forma. Né? A gente que cresce em família preta, a gente cuida dos nossos idosos, né? Total. Na velhice. Aprendemos isso, né? Que é perpassar, isso é geracional. Eu sei muito hoje que eu sou pai dos meus pais, né? A gente aprende a cuidar dos nossos velhinhos, né? Desde muito cedo. Mas a saúde social aqui no Brasil, até pelo próprio aspecto do capital, né, a gente tem muito pouco esse convívio, né? As pessoas estão convivendo muito pouco. Convivendo, que eu digo, é fazendo laços fortes de amizade, de convivência, de companheirismo. Então, foi o aspecto levantado ano passado para se estar muito atento a isso mesmo, porque as pessoas estão adoecendo. Devido à solidão, devido à internet demais e corpo de menos. Falar. Internet demais e corpo de menos. É um cuidado que a gente tem que ter. Sim. Porque é um problema de gerar doença, né? Sim. Porque o ser humano nasceu para se sociabilizar, não tem como fugir disso, né? Não tem como. E por mais que eu, como um grande amante da tecnologia que sou, longe de mim demonizar as redes sociais. Lógico. Nosso celular é maravilhoso, diminui as distâncias, é incrível. Também é social. Eu acredito que hoje em dia, até pelos estudos que eu faço para as crianças e tudo, você não tem mais essa coisa de mundo real, mundo virtual. Não. A gente tem um mundo só. E a diferença é que um está concreto, o outro ainda não. Mas para as crianças, tudo é
palpável para eles, né? Para os adolescentes é tudo muito palpável. E é no celular que eles estão encontrando os amigos. É no Sim. celular que eles estão encontrando essa convivência. Mas a gente precisa sair, a gente precisa pegar no outro. A gente foi feito para pegar no outro, para estar perto do outro, para abraçar o outro, para beijar o outro, para rolar na grama, para botar o pé no mato, para abraçar a árvore, para Temos ver que bicho. sentir, aí volta para o sentir, né? Volta para Porque não sentir. tem Você tem que como. ver bicho, O você ser tem humano é que. tátil, A é gente é total. tátil, a gente Isso é é verdade. corporal, e isso adoece quando você não tem, né? Você precisa disso. Então, Nossa, e aí é que a gente pode ver essa questão da ligação do afeto com essa questão da tecnologia social? Você acha? também. Acho que sim, total, total. A gente não tem muito como separar, né? A gente é um conjunto dessas saúdes todas, e tudo que sobra vai te adoecer, e tudo que falta também vai te adoecer. Aquela questão, a gente está sempre na luta de não estar no excesso, mas também não estar na escassez, né? É entender para onde estão as suas facilidades também, né? Eu sou uma pessoa que eu sou mais conchinha. Eu tenho mais facilidade de me voltar para dentro do que de me jogar para fora. Olha, Embora eu seja uma pessoa muito isso que eu ia expansiva. falar, sério? Eu sou muito expansiva, mas ao mesmo tempo eu sou introspectiva. Então, as pessoas normalmente confundem, né? Elas acham que pessoas expansivas são extrovertidas, mas nem É, todo mundo que é expansivo é é extrovertido. E verdade. nem todo mundo que é introspectivo é tímido. Eu sou introspectiva, mas não sou tímida. Eu sou introspectiva e sou expansiva. É Então, interessante assim, esse conceito que você está trazendo para gente. para eu ficar sozinha, é a glória da minha vida. Eu Nossa, que o teu amo é ficar igual, sozinha. que Ah, bom. não! Eu acho que a gente já se expõe Adoro estar tanto, né? sozinha, adoro Amo. ficar sozinha, adoro ler meu livro, adoro ficar lá. Então, assim, os momentos que eu tenho de folga, tá? Se eu tenho que optar, se eu vou ficar sozinha ou se eu vou socializar, eu vou ficar sozinha. Gente, encontrei uma igual, que bom! Obrigado, pai. Mas, Porque a assim, gente já se expõe tanto, você já está tanto em contato com tudo e com todos. pois é, Então, se você Babá. pode estar no momento que é só seu, da sua intimidade, vem essa introspecção de você se curtir também, né? Vou Tem aproveitar espaço que eu para tô, isso. vou aproveitar que eu tô com o igual aqui na minha frente Ah, e já adorei. vou fazer essa pesquisa de campo, porque como é que a gente faz esse equilíbrio? Sendo pessoas tão introspectivas, que gostam tanto da própria companhia, de estar sozinho, só que quando você precisa que alguém segure seu coração, é o outro que vai segurar seu coração. É aquela pessoa que você saiu para tomar um chopp. Aí É você aquela foi, pessoa que você aí saiu vai para pro dançar. tangível, não tem como. É aquela pessoa que você tem uma intimidade, aquela convivência de amizade. Amizade, tô falando de amizade. Sim, lógico. Amizade. E isso é uma construção. E como é que a gente faz para poder estabelecer esse equilíbrio entre você ter o seu tempo para poder ficar sozinha, ter os seus momentos ali sozinha, e ao mesmo tempo ter essa convivência com pessoas que vão segurar o teu coração quando você precisar. Eu vejo assim, do meu lado, né? Como eu tenho essa dupla personalidade no sentido do CPF e do CNPJ, e ultimamente eu tenho sido tão bababorô, por causa até do momento, do trabalho profissional, do Do trabalho crescimento, sacerdotal, do sim. crescimento de tudo, da exposição dessa questão de ter um atendimento oracular, onde você vai trazer da sua filosofia a possibilidade de dar senso e orientação para as pessoas. Então você acaba tendo essa via um pouco congestionada, né? Como é que fala? Uma Tietê, não, como é que fala ali? Tem um Tietê, a Marginal Pinheiros, entendeu? 4 horas da tarde, 4 para 6 horas da tarde, né? É ótimo, né? E aí, o que é que acontece? Mas quando a gente promove algo que você nasceu para ser, aquilo é que nem um vinho. Te embebeda e você vai, surfa na onda. Por quê? Muitas vezes me perguntaram, você tem noção da qualidade que você é sacerdote? Eu falo, eu tenho por causa de uma coisa. Eu pergunto, por quê? Porque o meu sacerdócio é diretamente relacionado com a minha imersão do amor na minha devoção. Ai, que lindo. Então, devido à minha devoção de amar o orixá, de ter sido, eu brinco, você é de qual orixá? Me pergunta, eu falo, sou de Escorpião com Oxóssi, né? Porque eu sou de Escorpião com Oxóssi, então eu sou intenso, eu vou mergulhar. Olha. E aí vai trazer o que eu tenho de melhor, porque o que eu faço com amor. Eu não faço por obrigação, eu faço com amor. Então, eu me classifico dentro do nicho das poucas pessoas que amam o que faz e faz qualidade. Porque ama o que faz. Porém, o que acontece? É uma cachaça que te leva para o universo onde você está sempre doando. E a vida é reciprocidade. Só que o que acontece? Quando eu quero receber a troca, aí o CPF quer tomar lugar. E a troca que o CPF quer é na solidão, porque eu não quero barulho, eu quero silêncio. Sim. Então eu tenho que saber equilibrar. Quem sofre muito é minha família.
Porque direta, biológica. Porque como eu estou muito para os outros, quando eu não estou com os outros, que eu posso estar para a família, eu não quero estar família, eu quero estar comigo. Porque é o momento onde o silêncio, o calar, como aquele quarto verbo mágico, que é falar para dentro, tem que gritar. Então é o momento que eu vou para os meus livros, eu vou para o meu mundo dimensional, eu quero falar com seres de Pégasos, eu quero ler minha filosofia, eu quero, de repente, ter uma visão diferenciada do mundo, né? E a gente, mas é o que você falou, o equilíbrio é fundamental, porque Sim. senão a gente se isola, você perde esse lado tátil, né? Das coisas, das convivências e das trocas. E até porque minha mãe fala muito, olha, nunca se esqueça, até para brigar você tem que ter alguém. Então não se isole, não. Você vai Verdade. brigar consigo mesmo, não vai dar resultado. Você pontuou 2 coisas aí que eu acho que são fundamentais, esse equilíbrio, né, É, que acho que a gente passa a vida inteira tentando domar esses pratinhos e equilibrar é, essas coisas. é E verdade. outra coisa, eu acredito que no momento das coisas também, o tempo das coisas. Entender quando que é um lado que está exigindo mais a minha presença, né, porque nada é para sempre também. Então eu acredito que a Isso. gente tem que perceber. Tem horas que o meu trabalho aqui está exigindo mais a minha presença. Então é aquilo, né, como eu faço muitas coisas, então tem uma hora que as minhas crianças estão precisando mais da minha presença. Agora é um desses períodos, período de férias, né. Então tenho 3 Nossa. crianças em casa de férias. Pelo menos uma vez por semana eu tenho que sentar e me debruçar numa programação para essas crianças, entender o que vocês precisam fazer, o que a gente vai fazer e como é que eu vou E fazer pelas isso. idades você vai ter que ser múltipla E mesmo, a né? Porque gente é para cada múltiplo universo mesmo, você vai sim. ter que ter uma chã diferenciada, Cada né? um tem a sua necessidade ali rolando. E aí tem os períodos que o meu trabalho está exigindo mais, né, então o meu trabalho na internet está exigindo mais. Tem os momentos que o bar precisa mais de mim, então tem esses momentos de fazer esse equilíbrio. E tem uns momentos que eu estou precisando profundamente de mim. Isso é E verdade. E aí como a eu gente preciso de precisa. mim, e quando eu preciso de mim, aí vocês me esqueçam, porque eu vou estar aqui cuidando de mim. Até porque tem que carregar a bateria também, né? Tem Senão que não rola, carregar a né? bateria para poder fazer funcionar tudo isso, né. E como é isso que eu ia te falar? Como é que você consegue? Ó, vamos chover no molhado, mas eu quero ouvir dela, tá, gente? Como é que você consegue conciliar a sua agenda com esse universo multifuncional que você tem? Como é que é o seu cotidiano? Você tem alguém que faz a sua agenda, você mesmo que faz, você dialoga, promulga? Como é que é isso? Eu faço muitas coisas, mas uma coisa que é fundamental para mim, eu não faço tudo ao mesmo tempo. Então, foco e presença são essenciais para mim e para a forma de trabalhar. E como você falou, também não faço tudo sozinha. Né, você tem que ter braços, né, tem que ter braços e tem que ter pessoas para poder ajudar você nas funções que são ajudáveis, Eu né. acho que no teu Então tem caso não é alguém braço, não é que tentáculo, tem porque que tem que ter ter vários. tentáculo. Tem vários, multifuncional desse jeito tem que ter Então, eu vários. gosto muito do cuidado, algo que eu não gosto de terceirizar é o contato e a convivência com os meus filhos. Acho que tem coisas que, Legal. esse afeto que a gente tem, essa simbiose que a gente teve, né, de ancestral mesmo, de ter parido os 3 ali, me dá um olhar sobre eles que uma pessoa externa talvez não teria. Então eu sei lá ver quando alguém está triste, quando alguém está precisando de alguma coisa, ainda mais esses que estão crescendo agora, Jade que já está adolescente, tudo. Não é tudo que ela vai te falar, né. Então tem Sim. coisas que você tem que perceber, tem coisas que você tem que estar atento a notar. Você acha que é mais fácil por você ser mulher e ter uma filha adolescente mulher também? Facilita ou não? Ai, eu tô amando. Eu tô Sério? amando. E como é? É mãe, amiga, amiga, mãe, sua mãe? Não, eu sou mãe, sou mãe, amiga ainda não. Ah, Mas eu acho que como mãe, a gente precisa ter essa cumplicidade com eles também. Com mãe você precisa ter. É que a nossa ideia de mãe, como a gente tem mães extremamente sobrecarregadas, eu sou uma delas, né, dentro da nossa sociedade, então a gente tem muito essa ideia, né, daquela figura da mãe, mas, o crescer é muito bonito, eu gosto muito desses você chega a fazer um processos. feedback de quando você tinha a mesma idade? Porque eu acho você mãe fantástica, com 3 filhos aí dentro dessa escadinha. Mas você chega a fazer aquela coisa lúdica do feedback? Nossa, quando eu tinha 14 anos com ela, eu fazia isso, fazia gacá, assado, eu vejo ela querendo dar um perdido em mim, Total, que eu já dava na sim. minha mãe também, comigo não. Total, e falo pra ela ainda, falei: "Esse filme aí eu já vi, minha filha. Esse Ah! filme aí eu já vi". Eu Mas é imagino. um barato. A gente outro dia estava numa discussão sobre isso, Hã. grande, assim, intensa, tá num grupo de mães que a gente tem sobre adolescentes e tudo, porque justamente tinha mães reclamando demais dos seus adolescentes e, assim, a minha família sempre teve uma convivência muito boa com os nossos adolescentes, assim, minha mãe sempre falou muito bem da gente enquanto adolescentes,
E os meus primos também, a gente sempre teve essa convivência muito boa. Vocês são quantos filhos? Quantos irmãos Nós você somos tem? em 2, eu e minha irmã. São duas? Só duas Meninas? meninas. Olha. Ela também tem filhos? Também tem uma filha. Minha sobrinha maravilhosa. Deixa eu mandar um Olha. beijo pra Sofia. A idade dela. Ela tá com 23. Ah, que delícia. Ai, uma delícia. E sempre foi muito gostoso, assim, a convivência com esses adolescentes. Minha sobrinha, meus primos, assim. E, então, foi que eu tava trazendo até isso enquanto provocação no grupo, porque acho que a gente, enquanto mães, enquanto mulheres, a gente tá tão adoecida, até pelo próprio cansaço, pela própria sociedade, que às vezes a gente tem muito pouca tolerância para entender o quanto eles crescem, né? E o quanto os adolescentes precisam de amor. Eles ainda precisam de afeto. Então, a gente que tem crianças aí nessa fase dos 16 e 17 anos, a gente tem que entender e percebê-los como criança. Não sou eu que estou dizendo, é o Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente tem nesse país, promovendo as leis que protegem essas crianças. Então, eles precisam ser vistos dessa forma, porque às vezes eles só têm tamanho. É verdade. Eles precisam de abraço, eles precisam de beijo, eles precisam de colo, ou eles precisam só de alguém que olhe e diga, olha, respira, eu já vi esse filme, eu já fiz essa besteira aí, e eu sei que nessa idade a gente sabe, acho que a gente sabe tudo. Com certeza, né? Descoberta do mundo, né? Gente... Só que eu vou falar assim, não, que ó, meu pai ia falar, meu avô, vou falar, mas não dá mais, né? Eu já tô com o cabelo branco aqui do lado e tal. Mas vamos lá, vamos assumir isso aqui mesmo de jeito, né? Mas é que só que a gente veio de uma adolescência que não tinha internet. Não tinha aplicativo, desafio, né? E aí, como é que é ser mãe dentro desse contexto? E de menina? Vou voltar no negócio que a gente já falou aqui, sobre essa questão do enxergar, não enxergar essa diferenciação entre os mundos. Hoje em dia, a gente não tem um mundo digital e um mundo real, não. Nossa. A gente tem um mundo só. Tá? Aquilo ali, para eles, é real. E é muito real. Então, a gente vai lidar com a internet como a gente lida com o mundo real. Ali, você não pode ir de jeito nenhum. Vou usar aqui o meu aplicativo, meu Family Link aqui que eu tenho. Ali você não vai de jeito nenhum. Ali você vai comigo observando. E ali você fica à vontade. Então a gente precisa... E respeita? Tem que respeitar, né? Que maravilha, que é muito legal isso. Um bom de trabalhar com... O bom pra mim, né? Mas o ruim pra eles de ter mãe que gosta de tecnologia, que a gente já sabe. Não dá pra dar uma engabelada, né? Não gente, tem eles estão como, vindo né? comida e a gente já tá com fubá aqui. Mas hoje em dia você tem muitas ferramentas boas, fáceis de usar. Tem o Google Family Link, que é muito fácil de usar, tá disponível, gratuito, toda a família pode baixar em um ou dois celulares, você consegue monitorar, saber o quanto que a sua criança tem de bateria no celular. Olha só que interessante. Dá para saber o quanto Olha, audiência, fica o recado de uma mãe que faz isso na prática. Façam isso. Monitorem o celular dos seus filhos até os 18 anos. Agora, uma dificuldade grande que eu tenho, e eu ainda não estou segura para isso, é redes sociais. A Jade, ela pede bastante. O pessoal do Instagram diz que você pode ter Instagram a partir dos 13 anos. Então, ela pede muito o Instagram, ela pede muito o YouTube, mas eu ainda não tive essa coragem. Entendi. De que às vezes acesso. É terra sem lei, né? Eu sei que ela quer contar boas histórias, eu sei que ela quer falar dela, eu sei que ela... Mas eu ainda não tive essa coragem de... Até porque você sabe, de dar na mão dela, assim. Até acho que porque mexe você sabe, muito, porque a né? exposição dessas ferramentas é gigante e você está no momento onde ela está em formação, até saber lidar com suas próprias emoções, né? Sim. E você, como profissional, especialista do afeto, e tem que preservar e preparar muito bem sua filha para este mundo, né? E nem sempre tem gente, né, para comentar coisas positivas na nossa foto. Ou nem sempre tem gente com inteligência emocional para saber o que comentar e o que não comentar, o que falar e o que não falar, né? Então, e como é que a gente vai entender como isso vai cair na nossa criança, né? No coração, na cabeça, no ventre delas, é complicado. E você tem um adolescente e um pré-adolescente, né? Até que a mulher amadurece primeiro, né? Sim. Ela 14 e o outro de 11? Ele tem 11. Qual é o nome dele? Rael. O Rael e a Jade. Nossa, nomes bonitos, né? E a Eva. E a Eva, olha só, danada ela, hein? Mas vamos perguntar aqui, a Eva ainda não vai ter, talvez, olha, estou subestimando essa garotada na hora que vem, já vem chipada. Eu tenho uma sobrinha neta que cada dia que passa me impressiona. Vai fazer 3 anos, já tem um raciocínio lógico fantástico, eu fico impressionado, não é possível, né? É loucura. Mas qual é a reação deles? Também tem uma mãe que é influência digital, que é renomada, estrelada, né? Nem tanto. E aí, como é que é
isso para eles? De repente o amiguinho na escola vê, sabe? Eu vi Eles isso há adoram, muito. eles acham mó barato. Sério? Eles acham barato, às vezes encontram alguém que queira tirar foto comigo, às vezes eles vão pra foto também. Eles acham super legal, mas é aquilo, né? Eles querem também. A São carona crianças que eles muito, pegam, são né? crianças muito comunicativas, eles querem falar, eles querem estar, tal, assim. Eles querem se mostrar também. Eu acho o máximo que eles se mostrem, né? Mas eu entendo que tem esse tempo ainda, né? Eles Entendi. precisam ter esse tempo aí até Que bom que assimilar. a sua própria formação, por ser multiverso, né, gente, te dá essa visão além do alcance, de saber segregar as coisas quando tem a Chan, que é o CNPJ, e quando tem a Chan, que é o CPF, que tem um zelo, cuidado com as suas crias, sabendo o que o mundo tem para oferecer de bom e de ruim, e que você vai preparar para que a cabeça, né, o cognitivo junto com a emoção, esteja preparado até para ter as reações que o mundo nos coloca, mas com a propriedade da fala adequada para não se machucar, né? Acho que eu não consigo separar tão bem assim ainda meu CPF e meu CNPJ. Até porque aqui, eu estou na internet há muito tempo, né? Então, aquelas mulheres que estão lá, que estão me acompanhando lá, elas são importantes para minha vida também. Elas são companhia para mim também. Elas viram meus filhos crescendo, elas viram meus filhos nascendo, elas me viram grávidas, elas trocaram essa ideia comigo. A gente fala sobre afeto, que é um lugar de troca muito profundo também, né? Eu me separei tem pouco tempo e a gente estabelece essas trocas. Então, é um lugar de conversa para mim muito íntimo. Na minha rede social, é um lugar de conversa muito íntimo mesmo. Então, eu sei que quando eu abro o caixinho de perguntas lá, vão chegar perguntas muito íntimas e eu vou falar com profundas, ela. né? Eu vi bem profundas. Sim, a gente tem essa sabe o que eu acho liberdade de engraçado? Que conversar e legal de você trazer comunicar. isso. Porque eu vejo assim, caramba, para a pessoa estar fazendo esse tipo de pergunta, é porque ela tem muita confiança ou já tem intimidade muito conquistada, né, entre vocês. Eu vejo isso muito quando você abre a caixinha, já dá a pergunta tudo quanto é tipo, né? Tudo que eu E quando você tem disposição, ela responde a 100, tá, gente? São 100, eu são 100 respondo stories mesmo. ali que, olha, cada um mais bonito que o outro. Respondemos, sim. Sexta-feira, especificamente sexta-feira, é o dia que a gente fala sobre sexualidades. Então, vixe, tem umas perguntas lá. Eu vi, já vi. Eita, Lelê! A gente fala mesmo. Tá virando quase assim, proibido para menores. A gente fala mesmo. Mas não, assim, mas eu acho que mas a forma que vocês abordam é muito interessante, que é um universo muito íntimo de vocês, né? E o que eu acho legal para mim, como homem espectador lendo aquilo, traz um clique, viu? Traz? Lógico que traz, bom. porque o homem hoje que não se preocupa com o universo feminino, ele está aquém da contemporaneidade, daquilo que o afeto espera. Sim. Você tem que preocupar com o outro naquilo que o outro sente. Porque muitas vezes é o que você falou, você passou por uma experiência onde você sentia, você tinha dificuldade de expressar, você tinha que abafar porque você estava preocupado com o quê? Com o objetivo. Se você não tivesse a cabeça boa, você tinha despirocado. Total. Porque você estava, desculpa a expressão que é forte, você estava maculando a sua identidade. Total. E pior que você estava cerceada, porque se você fugisse daquilo, você não conquistava seu objetivo. É muito isso. É tipo assim, desculpa a expressão da audácia, né? Vamos embora, né? Na fé. Muito isso, é muito porque isso. Você teve que se fazer gigante, onde de repente você teve que dar o colo onde você precisava dele. Né? Ou seja, você tem que se mostrar forte, onde no momento que a gente estava precisando de colo para ser sustentado era você. Obrigada por esse olhar. E é verdade, é muito forte isso, né? E aí a gente pega um aspecto que aí você falou, a mulher negra não tem as opções que as brancas têm dentro daquelas duas, né? Sim. Ou é bonito ou é inteligente. Ela vai ser muito sexualizada pelo corpo, porque só pode ser a questão da dança ou do corpo em exposição, né? Como que você vê que a mulher negra tem que trabalhar o diferencial de tirar essa estigmação, de que ela só pode ser isso? Eu acredito que a primeira coisa é tem muita gente falando para a mulher preta o que ela pode ser, o que não pode ser, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, eu acredito muito... E a maioria das vezes tem direito de fala, porque nem a pele preta tem. Sim, exatamente. Tomem posse de si mesmas. Ótimo. A posse de si mesma é o central. Então, ninguém pode dizer para você o que você pode ser. A partir do momento que a mulher preta entende isso, muita coisa muda. Porque tem muita gente preta, inclusive mulheres pretas, para poder afirmar: mas a gente é assim mesmo, a gente é raivosa. Eu falo: querida, fale por você, eu nunca fui. Eu nunca fui. Então, acho que passou do tempo da gente parar de se generalizar.
sabe? Sobre o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente é, o que a gente não é. Então, a posse de si mesmas. Você é assim? Você é essa mulher? Maravilhosa, meu amor. Vai, solta teus cachorros, sobe na mesa, fala alto, fala o que Mas for. seja você, Tenha né? posse de Ótimo, você, legal. sabe? Você é uma mulher preta que se sente absolutamente confortável com a sua sensualidade, com a sua feminilidade. Seja quem você é. Seja quem você é, tome essa posse de si. E a partir do momento que a gente toma posse da gente mesmo, fica mais fácil, né, para você Transitar, né? transitar. A partir do, você sabe quem você é. Você sabe que ali é você. Tá posto. Aí é ônus e bônus do comportamento naquilo E que aí você é assume, ônus e né? bônus do comportamento daquilo que Entendi. você assume, mas é você. É É mais fácil a gente verdade. se defender É verdade. sabendo que o que está posto ali é a tua verdade, né? É muito mais fácil você se defender a partir dali. Mas você fala uma coisa que eu prezo muito, assim, né? Sobre esse senso de realidade, esse senso de convivência que a gente tem dentro das minhas redes sociais e com as pessoas que me acompanham. Porque é até o que eu falo muito, né, para as mulheres que estão ali. Uma coisa é você se conectar, saber que você está conectado com 20 mil pessoas. Outra coisa muito diferente é você se conectar com cada uma delas. Isso é diferenciado. Você Então, vai viver isso universos é muito diferenciados. legal, é muito importante, assim, para mim é muito importante separar 2 horas do meu dia para poder responder todos aqueles comentários que entram no meu direct. Essas horas são sagradas, eu vou responder, eu vou conversar com essas mulheres, elas precisam saber que todo mundo que me manda o direct sou eu que respondo. E elas contam, Olha, assim, gente, coisas muito íntimas a partir não, daí, e outra né. coisa, é o que você Os falou, comentários dos o posts, volume tudo é bem, muito né, a minha grande. equipe Não, responde. mas é muito grande. E Agora, você quem me falar que manda você dá direct esse tempo é muito importante elas saberem disso. é importante, é importante. É importante para mim também entender como é que meu trabalho está sendo recebido ali, né. Querendo ou não querendo, elas são parte fundamental do meu Ah, trabalho. eu Elas acho que que é bem comprem o que eu estou aprofundado. ali É. falando, né. Elas que compram as minhas Não, publis, elas que estão lá para não, me mas eu vou falar assistir. para você, é muito aprofundado, porque pela temática das perguntas e a forma como você dá determinadas respostas, eu vou falar assim, é como se você estivesse clinicando ali. É um tempo que é uma troca espontânea, onde elas precisam de um senso de orientação. E você traz tudo a sua bagagem de vida, seja dentro da história da inteligência emocional, seja na hora da questão do contato com a musicoterapia enquanto qualidade de saúde, seja na questão do checklist, né, da skincare, como você fala, da beleza, porque são tudo formas de você trazer o universo que é importante, principalmente para a beleza negra, que a gente vê que você é tão estigmatizado, tão colocado à margem num processo daquilo que é tão importante. Quem é que não quer se sentir bonito? Quem é que não quer se sentir presente? Que a beleza tem esse foco, não é só de você encantar o outro, mas mais eu vejo assim como você ser visto. Sim. Porque quantas mulheres são invisíveis dentro desse universo que estigmatizam a beleza negra? E quando você traz essa presença é muito importante. E dessa forma eu vejo que você é uma rede de apoio fundamental que cura. E isso que é importante, porque as pessoas, pelo que a gente vê ali, elas realmente acreditam na tua fala. É uma puta da responsabilidade, hein, Chan? Eu acho muito bonito. E é uma puta responsabilidade. Eu te falo que quem acompanha lá, porque eu tenho visto, eu falo, caramba, existe uma intimidade explícita que está ali e que faz com que a pessoa traga para o influencer uma situação que você não vai querer só a zona de comunicabilidade que ele tem. Porque o influencer é muito isso, é um conector, é uma ponte que vai unir universos que não se enxergam. Mas você não está fazendo só essa ponte, você está trazendo a tua bagagem. E eu vejo muito das pessoas que conhecem você mais a fundo que vão explorar isso com qualidade. Eu acho legal que você se coloca à disposição, onde muitos não precisariam se colocar. Eu vejo que você se expande nesse nível e é um risco, mas é bonito. Parabéns, eu acho muito legal. Que até aquilo que a gente falou no começo, né? Você vê esse gosto por gente também. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar com elas ali falando. Para mim é uma honra muito grande elas chegarem e contarem assim, coisas da vida, falarem sobre coisas íntimas comigo. Eu me sinto muito honrada, eu recebo com muito amor aqueles relatos de verdade. Assim. Não, muito legal. Eu acho bem diferenciado e um papel super importante. Eu acho que é algo que dentro do teu perfil hoje é difícil de você desconectar, porque as pessoas se sentem, como falei, a questão do afeto, se sentem
em atenção, se sente em escuta e o melhor, em orientação, que busca em você isso. Por isso que eu falo que é diferenciado das respostas dela. Não para não, eu gosto. Ai, que bom. Até eu falo o seguinte, ó, eu como bom filho de escorpião com Xóssi, a gente gosta de curiar um pouquinho o universo feminino e das respostas, não só de quem pergunta, mas de quem responde também. Eu acho ótimo de quem responde. Fofoca, né? Não, jamais. Homem não é fofoqueiro, homem é pesquisador. Não, é pesquisador. A fofoca nunca. Jamais. A gente pesquisa para estar atento, né? Você falando sobre a beleza, esse universo das vaidades, tal, eu brinco com as minhas amigas e falo nos meus núcleos, eu falo que a futilidade o apreço à futilidade é um valor incondicional para mim. Boa, gostei. Incondicional. Gostei. Tem tanta coisa séria que a gente trabalha, tem tanta coisa séria que pede a minha atenção, que pede meu cuidado, que pede meu olhar mais sério, mais profundo, tudo. Minhas próprias crianças, que são muitas, né? Eu não sou uma vida só, eu sou 4 vidas. Então, só isso já é muita coisa, e dentre tudo que a gente faz, eu acho ótimo ter uma hora assim, é o meu hobby. Não, eu imagino. Tem um monte de homem que gosta de videogame, um monte de coisa. Eu gosto de ter meu momento de skincare, gosto de ler o rótulo do skincare e ver o que tem de ativo. Você tá brincando? Sério? Gente, olha, isso é bom a gente gosto de pegar o rótulo do creme e ver o que tem ali de ativo. Sério? Gosto de ver o que eu passo no cabelo, gosto de testar coisa nova, adoro testar batom, amo testar batom. Olha só. Eu tenho um apreço a futilidades que é assim, inegociável para mim. Inegociável. Gente, que interessante. Me deixa quieta aqui com as minhas coisinhas. Que interessante. E acho muito engraçado, porque eu vejo assim, até hoje as redes sociais mostram, né? A mulher quando vai se embelezar, meu Deus, é 2h30, né? Adoro. Porque é aquela coisa de deixar, é o momento onde ela se redescobre na vida, né? Sim. É muito fantástico. Eu falo, meu Deus do céu. E dá trabalho. Dá trabalho. Você tá louco. Porque aquilo, o hobby dos homens é o hobby dos homens. Os homens podem ficar 2 horas por semana fazendo nosso futebol. Por que uma mulher não pode ficar 1h30, 2 horas por semana? É porque no futebol tem o Flamengo. Fazendo a sua máscara, fazendo a sua máscara facial, deitando lá, fazendo a sua massagem facial. Por que a gente não pode ficar? Então, quando é homem, é hobby. Quando é da mulher, é futilidade. Não, vamos ver direito isso aí. Vamos ver isso aí. Não, tá certo. Faz parte. Mas eu acho bonito. Agora eu vou falar para você que nem agora. Ano passado, eu entrevistei uma colorista e uma transista, né? Ai, que legal. Que a gente tinha que ressaltar a beleza do black, da nossa coroa, né? Sim. E ela me fez um desafio. Babá, você está entrevistando uma profissional. O senhor vai lá para eu poder cuidar do senhor? Falei, mas, meu anjo, você não sabe, eu sou de orixá, não dá para mexer com qualquer pessoa, mexer com a minha cabeça, teoria, não. Né? E tal, não é bem assim o barato, não. Não, babá, vamos embora, assim, assado. E ela encantadora e tal, as duas, né? Um beijo, Luiz, um beijo, Mary. E aí, então tá, ó, qualquer hora dessa eu apareço lá. E eu corto cabelo de 15 em 15 dias, faço barba toda semana. Então, gente, eu vou conseguir deixar crescer há anos. Há anos. Olha. Você não tem noção. Aí eu cheguei lá, falei, vou deixar crescer, não vou cortar numa quinzena. Aí cheguei lá com 1 dedo de cabelo de altura. Aí cheguei lá, ela, babá, você quer que eu faça um milagre? Eu falei, se você quer, agora ou nunca. Eu tô no mês da consciência negra, você me desafiou, eu vou te filmar, vou te postar no meu Insta, tá bombando. Eu quero saber se você vai dar conta. Babá de Deus, só tem 1 dedo, não dá para fazer nada. Eu falei, você vai ter que inventar. Rapaz, né, que eu desafiei, a bicha não deu conta. Ela fez uma técnica. Mentira! Eu falei, não, você tá costurando meu couro cabeludo, para que eu não tô dando conta. Não. Querida, 5 horas de cadeira, eu já tava com a bunda quadrada. Mas em compensação, eu fiz a trança. Coisa ficou linda. Aí eu fui pro Dudua, né, pra minha casa de axé. Rapaz, quando chegou do Dudua, foi aquele impacto, foi um choque. Todo mundo elogiando. E eu falei, claro, eu fiz um lift, porque pra amarrar aqui, levantar a pele lá em cima. Rapaz, o primeiro dia eu falei, eu não vou conseguir dormir, gente. Cara, eu dei valor pra vocês como nunca. Homens, pra falar mal de mulher, se colocam no lugar delas. Eu fui pra fazer o embelezamento capilar, eu vou falar pra você. E ganhou um lift. Ó, ficou lindo. 2 dias de dor de cabeça. Andando assim, ó. Andando assim, pra dormir. Eu falei, porra, como é que eu vou dormir com isso? E outra coisa, eu tenho um axé destabanado, gente. Eu derrubo tudo, eu faço tudo. Aí a minha irmã, graças a Deus, né? O Iataió foi me ajudar. Aí comprou a toquinha certa, não sei o quê. Consegui ficar 3 dias, ou 4 dias. Falei, o quê?
transpiro fácil, não vou lavar o cabelo, não vou conseguir ficar lavando aquele jeito bonitinho, não. Eu esfregue, vai e volta e acabou. Tô indo pra terceira trança já, tá? Apaixonei. Aí, tá vendo? Maior É cuidado. uma delícia. Aí o que acontece? Eu não tô acostumado com cabelo grande. Vamos aí, tô gastando com mousse pra segurar o trem aqui, pra aproveitar o embelezamento aqui. É uma delícia. Mas vou falar pra você, é bom demais. Eu falei que eu quero fazer um black grandão, que eu quero colocar dread. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. E a última que eu fiz, ainda fiz uma trança enraizada, né? Coloquei 3 bus para representar o Ogó de Exu. Ficou fantástico. Que lindo, nossa. Mas em compensação, 2 dias de dor de cabeça. Eu falo, nunca valorizei tanta mulherada. Vamos se acostumando. Nunca valorizei tanto vocês, viu? Falei, eu acho que é bonito também a gente pensar na nossa beleza de outras formas, principalmente os homens, né? Que são tão acostumados a nascer homem preto, não precisa se preocupar com o cabelo, vai lá e rapa e pronto. Você não tem noção que universo que eu descobri, o quanto tem de homem que cuida de beleza, do cabelo, de pele, de não sei o quê. Eu passei lá quase umas 6 horas a primeira vez, esperando, vai e volta, o quanto de gente. Outra coisa, tá? Me surpreendeu o quanto de gente branca fazendo trança. Tem bastante. Cara, que legal. Sabe por quê? Bastante. Porque dá aquela ideia de pertencimento, independente da cor da pele, independente da origem. O que você carrega é lindo, eu quero isso para mim também. E isso eu achei fantástico. Para mim foi assim, um divisor de águas. Primeiro que eu tinha preconceito por causa da dor. Porque eu sou muito prático, eu quero acordar com o cabelo fácil. Agora não, eu estou todo emperequitado na beleza, né? Todo emperequitado, né? No bom gosto, já estou indo para minha terceira trança e quero inovar. Ela falou, Babá, para ir fazer o que você quer, você vai ter que deixar crescer mais uns 3 dedos. Eu falei, vou virar o urso do cabelo duro, mas vamos embora, vamos na fé, vai ficar lindo. Vai ficar lindo mesmo. E olha, eu peguei uma que ela é criativa, você não tem noção. E amei. Que delícia. Não, é muito legal. A gente amei. entender as possibilidades da nossa beleza é um universo. Não, você está falando uma coisa, que para mim como é importante. É importante. Representante aqui, eu sou, né? Aqui na bancada de um Afropod, de um podcast afrocentado, e não me permitia determinadas coisas. Não porque eu não gostava, às vezes por comodismo e por estar tão acostumado com o mesmo modelo, com o mesmo, por praticidade. Total. Só por causa disso. E de repente, quando eu me permiti mudar, ser diferente, buscando a minha origem, caramba, cara, como eu me empoderei. E eu entendi o que é o empoderamento do Black, viu? Só faltou pegar o garfinho e colocar aqui que eu vou fazer isso, tá? Mas vai mesmo! Eu tô inovando. Eu falei, cara, como eu me senti empoderado. Eu falei, caramba, eu falei pra minha irmã, olha, nega, parabéns, eu tiro o chapéu pra você quando você me enrola, você tá 6 horas arrumando o cabelo, eu não acredito que demora tudo isso. E eu falei, demora. E dói. A beleza dói. A beleza dói, gente. Mas vale a pena. Vale a pena. Cara, sabe que meu canal do YouTube chama Sou Vaidosa. Sério? Sou de alma em inglês e vaidosa, assim, porque é algo que eu sempre tive muito pra mim, assim, quando a beleza, né, como a gente estava falando, quando o Bela entrou na minha vida, quando eu comecei a entender melhor sobre isso, e a minha transista, um beijo de Vagrin maravilhosa, ela faz todo esse trabalho de estudo de povoados e de beleza em povoados da África e tal. Então, quando você pensa nisso, você pensa o quanto a beleza também vem da sua alma e que cuidar do externo é você cuidar de muita coisa que está lá dentro, né? De si mesmo, do teu coração, do teu ori e do teu corpo, você entender tudo isso e de onde você vem, o quanto você cuidar externamente da tua pele, do teu cabelo, o quanto isso traz em ancestralidade. Demais a conta. Quanto tem gente atrás de você quando você está cuidando de si, né? E olha que eu sou sacerdote da filosofia africana e nunca tive vivenciado isso, de num cabelo grande, um Black me empoderar e eu sentir na alma. Não foi na pele, não foi no couro cabeludo, foi eu sentir na alma empoderamento diferente. E na hora que todo mundo vinha e falava que eu não estava acostumado, a todo mundo, sei lá, 30 anos me acostumar só cabelo curto, de repente me ver com a trança, o que aconteceu? Eu falava, por quê? Você tá muito feio? Cara, tá lindo, você tá fantástico, nossa, como te trouxe identidade, e bababá. Eu falei, nossa, que empoderamento é esse? Tem uma música no musical do Rei Leão, no filme não tá, mas no musical do Rei Leão tá, tem uma música que fala que eles estão na gente. Os ancestrais estão na gente. E quando a gente usa algo que remeta muito à nossa ancestralidade, que remeta a de onde viemos, né? A gente olha no espelho e tem justamente essa impressão, né? Você olha e fala,
Eles realmente estão na gente, É né? verdade. Eles Até estão minha em mãe veio nós. falar para mim: olha, eu estranhei porque eu não estou acostumado com você desse, mas eu tô achando lindo. Ai, que linda! Nossa, eu falei, pô, Ai, que ganhei. fofa! E assim, ela falou com olhar Que aquela coisa de mãe, linda! mas assim, Sim, feliz porque eu estava ali representando a minha negritude em excelência, né? sim, E o cabelo tem esse poder pra gente, né? A coroa, de o black e trazer tal. E excelência, para mim assim. foi fantástico, eu adorei. Uhum. Experiência nova que eu vou passar de novo, que vale a pena. Lu, tô voltando, hein? Já já me aguarde aí. Vale a pena nesse sentido. Gostoso. E vamos lá, dentro desse universo tecnológico, nós temos o IARA. O que foi o Ah, IARA? a Traz aqui Yara. pra gente, por favor. A Yara é um bebê aí maravilhoso, eu tenho muito É orgulho. IARA ou AIARA? Yara, só IARA. Yara. Só É a IARA. Yara, mas é Yara. Aham. Yara, ele é um índice de autonomia, renda. Ih, peraí, meu celular tá tocando, gente. Só um minutinho. 3 filhos, a gente tem que ficar esperto. Ah, Nada com não. certeza. Índice de autonomia, renda e autocuidado para mulheres. É um aplicativo voltado para finanças, mas ele vem antes das planilhas. A gente fala sobre saúde financeira. Ela te dá um índice de saúde financeira. Olha. Então, esse índice já existe, né? Um índice da Febraban mesmo, da Associação de Bancos De do bancos, Brasil, isso, do Banco do que Brasil. estuda a saúde financeira da população brasileira, e eles têm esse índice que foi montado a partir de com analistas, psicólogos de várias vertentes, formaram esse índice de saúde financeira e deixaram esses códigos disponíveis para a população brasileira inteira tirar. Só que esse código, ele é bem aberto, né? Ele é um índice que vai calcular a saúde financeira de uma forma muito geral. E a gente entendeu, a minha sócia, né, a Arana maravilhosa, bem nerd de tecnologia e tal, entendeu que esse índice, de repente, não era o bastante para poder abrir o leque que a gente tem e atender o leque de mulheres que a gente tem em sociedade. Porque nós temos aí mulheres com especificidades muito grandes, né? Verdade. Sociais, financeiras, etimológicas também. Então, a gente resolveu pegar esse índice que nós já tínhamos, aprimorar dentro de características femininas e criar o Yara, e colocar lá dentro da Yara. Nossa, foi bem desafiador então, hein? Foi incrível, foi um E como trabalho foi aí de a bastante tempo. receptividade A disso? receptividade está ótima, agora a gente está em reformulação, passamos pela fase de teste. Inicialmente, a Olha. gente já tem um teste com 50 mulheres do Brasil inteiro, foram mais de 90 mulheres. Olha. Mas assim, a gente tem uma gama de mulheres realmente do norte ao sul do Brasil, de muitas regiões. A gente tem do Oiapoque ao Chuí, literalmente, e mulheres em todas as condições financeiras que você pode imaginar. E todas elas com dificuldades. Aquela mulher que Interessante. ganha 30 mil por mês com dificuldades de autonomia financeira e a mulher que gerencia uma casa com 5 crianças e ganha R$500 com Da dificuldades mesma financeiras forma. também. Então, a gente percebe que é um problema muito de gênero, é um problema que compete, que diz respeito ali a racialidades, a disso, é. gestão, a socialização e a tudo isso. Então, é muito maluco, assim, observar, e é lindo de ver, a gente está muito feliz com esse bebê. Estamos aí prevendo para lançamento agora de novo, agora em março. Olha Vai só. ser lindo, vocês E vão ser avisados, engraçado com você certeza. falar, né? Mulheres com capacidade financeira diversas, com realidades regionais diversas, né? E todas conectadas, né? Engraçado isso, Sim, é né? muito louco. A gente teve a oportunidade de fazer 3 encontros com essas mulheres virtuais, né, onde a Uhum. gente conversava com elas mesmo, assim, e entendia muito do que era. Então você tem uma mulher que é casada com um herdeiro, que recebe essa renda de 25 mil para ela poder administrar, que trabalha também, é uma professora, mas o dinheiro dela vai todo para a conta do marido. O dinheiro que ela tem para gastar é num cartão de crédito que ela tem que prestar conta Compartilhado. para a família, para a empresa Nossa. familiar do esposo. E assim, então ela não tem uma renda dela. Porque se ela compra uma coisa para ela, o advogado da família liga falando: "Ah, vi que você comprou um negócio aqui. Que é para criança? Para que é isso aqui?" Ela: "Poxa, mas foi um biquíni Trabalha, que eu gera comprei para renda, mim." mas não pode usufruir como Essa quer. renda dela tá na mão do Nossa. marido, e muitas das rendas das mulheres estão na mão dos homens, né. Muitos do dinheiro que as mulheres ganham vão para a mão dos homens. Então é muito desafiador. E foi muito bonito você ver essa mulher falando sobre as dificuldades dela de sair dessa situação, sabe. Ela que é uma mulher rica, mora num condomínio, numa das regiões mais caras de São Paulo, e de repente uma outra mulher que ganha R$500 virando para ela e falando: "Eu sei o que você está passando.
Eu fugi da minha casa, peguei meus filhos, coloquei num carrinho de supermercado, fugi da minha cidade, fui para outra cidade, eu vendo tapioca na praça. Até hoje, o que eu tenho é um carrinho de supermercado e um quarto que eu moro com os meus 5 crianças. E eu entendo o que você está passando. Eu precisei fugir também. E talvez você também precise. Nossa. Ou E seja, é engraçado. não, você ver olha essas que mulheres doido conversando. que vocês fizeram. Vocês fizeram um aplicativo para uma finalidade. Olha que desconstrução social, impacto pessoal que vocês estão criando a partir do momento que esses dados vêm à tona. Isso dá a tese de pós-doc, hein? É lindo você ver assim, Caraca! o quanto. E o pessoal da Febraban trouxe, na verdade, né, Uhum. essa provocação de que a maior dificuldade em saúde financeira realmente aqui é das mulheres. As mulheres são mais E como endividadas, que... as mulheres estão Uhum. elas têm mais fragilidades Uhum. financeiras do que os homens, né? Até por ganhar menos e tudo isso. Não, e o pior de tudo não é Então, nem ganhar menos, é não ser dono da própria não ser renda. dono da própria renda. Isso Então, e eu muitas fiquei são chocado essas. agora. Sim. E como é que vocês atuam nesse sentido de mostrar para a mulher que existe um trabalho diferenciado para isso? Que ela, aliás, que ela tem que fazer um trabalho diferenciado até de reconquista do espaço que é dela. O aplicativo ele é gratuito, todo mundo pode baixar e pode pegar aí o seu índice financeiro. E dentro dele você tem perguntas tanto de autonomia financeira quanto de saúde mental, emocional e física. Tudo isso está lá junto dentro para a gente poder ter esse índice bem valioso. E quando esse índice chega, aí é que a gente começa o outro trabalho, que aí é Entendi. entender onde é que essa mulher está e O que ajudá-la a pode se ser programar, feito, o que tudo. pode ser feito, como ela pode se organizar, a partir de situações bem realistas mesmo, porque não tem jeito. Tem coisas que, mesmo a gente tentando ajudar, você sabe que aquela mulher vai levar um tempo para poder Até porque é conseguir uma se organizar. reconstrução Né? do modelo de vida, né? Total, muita Porque o ação. que levou ela a se submeter a isso, né? Sim. Que outros fatores não estão envolvidos dentro de uma relação que faça com que ela seja sub e não par, de igual para igual, né? Total. Você tem um crescimento agora dessa visão mesmo, né, de mulheres troféu, de esposa troféu. Você tem muito esse pensamento, né, de mulheres procurando um marido provedor, sendo espalhado aí por filosofias, enfim, X, né, que você tem na sociedade em crescimento. E isso, com o passar do tempo, é muito prejudicial à autonomia financeira das mulheres, né? Porque são mulheres que normalmente voltam àquele modelo de 1950, como se fosse o auge, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Você tem que ser a linda e ter que estar ali e conseguir um cara que seja provedor. Só que esse homem, ele não vai te dar segurança financeira, né? Ele não vai te dar essa autonomia que você acha que tem. Então, é meio que remar contra a maré o trabalho que a gente está fazendo com o Yara, né? Falar, gata, calma, você precisa ter seu dinheiro, você precisa ter seu trabalho aqui, sabe? Coisas que a gente ouvia lá em 1970, 1960, que a galera começou a parar e falar, gatas, vamos se organizar, vamos trabalhar. A gente não foi o caso, mulher preta sempre trabalhou, né? A gente sempre trabalhou, sempre teve isso. Mas a gente também galgar, né? Como é que você faz esse plano para o mercado de trabalho? Como você precisa estar? Para onde você quer ir? Para onde você quer andar? Então, ele é um trabalho que vem antes da planilha. Ele é um trabalho de, vamos entender como é que está a tua saúde financeira e como é que isso se conecta aos seus planos futuros. Para você poder montar essas metas com um pouco mais de clareza mesmo sobre onde você está. Sabe qual a percepção que me deu te ouvindo falar agora? E o meu imaginário está aqui viajando, que nem foguete indo para Marte, não para Júpiter. Porque, de uma forma indireta, o afeto te persegue. Sei. Sabe por quê? Porque, olha só, você está falando de um aplicativo financeiro para fazer a pessoa ter gestão financeira, autonomia, até uma palavra, agora uma frase legal que você colocou, para que ela consiga, através da gestão financeira, prospectar futuro e sonhos. Né? Você falou, mas cara, olha o afeto que está envolvido nessa gestão que ela se torna dispersa, né? Existe uma outra variável emocional muito forte que faz com que às vezes ela não tenha essa autonomia. E mais uma vez, você se vê dentro de uma realidade onde o afeto está presente de forma errada ou não, mas presente, né? Sim. É sempre incrível. É sempre e você falando guiando. E a minha mente aqui viajando, né? Viajando. É sempre o afeto guiando, assim, Nossa. sempre. Mas o sentir é uma grande força para mim, assim. Eu acho que um desafio, sempre foi. Como você fala, né, Babá? Você é o que? Escorpião com ascendente em Oxóssi? Eu falo que eu sou... Qual é o seu orixá? Eu falo, eu sou de escorpião com Oxóssi. Eu vou usar essa porque eu sou peixes com Xum.
Oxum também. Então, é assim, meu ascendente. então eu sou das águas em muitos lugares. Gente, que delícia. Ele é da Oxum, Eu gente. sou das águas em muitos lugares. Né? Vamos fazer imersão nesse rio já. Eu sou das águas em muitos lugares. Total, e quando água e emoção. quando a gente percebe isso enquanto força, é muito legal, né? Porque por muitos anos, assim, essa sensibilidade foi o meu karma grande ali, né? De e falar, pode ter certeza. engole o choro, vai, mas tá chorando de novo. Mas você vai falar qualquer coisa que a menina, ela chora. Mas vai fazer não sei o que. Como é que você vai fazer não sei o que? Tem que pensar ali no não sei o que tá, mas eu tô pensando. Engole o chorar, gente, é uma expressão que eu acho tão... Que nem você. Eu acho a expressão tão terrível, engole o choro. Engole o choro demais. Gente, como é que eu vou engolir minha mágoa? Que às vezes chorar é colocar o que tá me ruminando de ruim pra fora, né? Mas o mais legal é isso, quando a gente percebe justamente isso, né? Que fala, não, peraí, vamos ver isso aqui direito, porque às vezes te ensinam a vida inteira que sensibilidade é fraqueza. É isso que eu ia te falar, é verdade. E, na verdade, é sempre foi minha grande força. Quando eu parei para poder, quando eu tive essa amplitude de história mesmo, de olhar para dentro de mim e falar, não, peraí, tudo que eu construí até agora foi baseado nisso, foi a partir disso, foi a partir da sensibilidade, que só me ajudou. Total. Que só me ajudou, que é fundamental. A história todinha que você está falando, o afeto, que é a representação da sensibilidade, teve aí te rondando, frente, verso e reverso e multiverso. E multiverso. Nunca teve como escapar disso. Fantástico. E aí? Babá, eu sou de peixes com Oxum. Onde que aparece essa deusa novamente empoderada na sua vida? Eu acho é o grande presente da minha vida. Assim. Que coisa boa. Pode chorar. Aí, ó. Fala não que eu carrego o Oxum, vou chorar também. Dá vontade de chorar, assim, mas muito mais do que, como eu falei, a sensibilidade sempre foi minha, tal, e normalmente as pessoas vêm falando isso, né, quando falam de Oxum e tal, mas a inteligência dela, né, é algo que sempre me emociona e me traz para um lugar de muito, peraí, gente, calma, né, quando eu tô falando de Oxum pra mim, falando, ainda tem uma visão, tem gente que ainda tem uma visão de princesinha da Disney ainda, né, quando se fala de Oxum, assim. E eu falo, gente, ela é linda, ela é maravilhosa, mas não, ela é sabedoria. Total. Ela é estratégia pura, ela não é a Vênus, deusa do amor, não, ela não é essa pessoa, nunca foi, ela é de pura inteligência, pura sabedoria. Equilíbrio emocional. E equilíbrio, e inteligência mesmo, e isso sempre me emociona muito quando eu penso em Oxum, assim, quando ela vem para me abraçar, com essa... É por aí, filha, para, pensa, silencia, e vamos de estratégia, vamos do negócio aqui, que é aqui que a gente é boa. É na estratégia que a gente é boa, é na hora de formatar o negócio que a gente acontece. Porque a gente sabe, não tem passionalidade que o Oxum, tem estratégia, isso é verdade. Boba que ele pensa que a água não tem estratégia, né? Tem muita. Mas que lindo, as águas são sábias que lindo. E movem, né? Elas total. E a gente entende, até porque o próprio universo, né? A gente falou agora há pouco do corpo humano, 70% é água. Então, meu filho, seja você direto ou indiretamente, você é filho do Oxum. Porque se a água te habita, você carrega ela, né? E é bonito, eu lembro que na última vez que eu fui abrir o IFA para mim, assim, falou, é isso aqui, mas eu sei que você quer isso aí, você é das águas, né? E a água vai para onde quer. Então tem essa também, né? Vai para onde quer, onde não tem caminho ali, a gente molda e faz. Por favor, ela faz o caminho, ela vai. E vai, então assim... Se quer ir para outro caminho, tem outro caminho também. A gente fala, então, quem tenta parar a água, ela contorna e segue o fluxo, não tem como. Isso é uma riqueza enorme, assim. Total. Eu me sinto muito honrada e muito privilegiada. Eu também tenho certeza disso, que é uma grande divindade e que representa uma das coisas que a humanidade mais precisa, a amabilidade, né? Sim. Que voltamos de novo para o afeto, né? E a gente volta para o afeto. Volta para o afeto, o quanto que é importante. Até na nossa espiritualidade ele está presente, né? Está presente demais. Tipo, uma das coisas mais bonitas que o Oxum me ensinou foi isso aqui, ó. Não. Falar isso aqui, aprender a colocar os meus limites sorrindo, aprender que eu não preciso me endurecer para colocar limites também, né? Que dá para você
É Colocar e verdade. ser firme sem perder a ternura jamais. É verdade, não precisa, né. E essa questão da amabilidade que você entende, não é perder sua essência, mas dentro da sua essência você não precisa confrontar nada, né. Sim, Você não precisa se perder-se para mostrar quem você é. Isso sim. é muito importante, isso nos empodera de uma forma única, né. E faz com que a gente entenda esse princípio de você lidar com as suas próprias emoções, né. Porque muitas das vezes o outro quer passar para a gente a sombra que é dele, e quando você entende que Oxum vem para te, criar limites e que dentro desse limite a sua estratégia prevaleça, para você não deixar se corromper naquilo que é digno de você mesmo, né. Ai, que lindo Isso é isso. muito é Que lindo fantástico, isso. fantástico. Amo de Separar, paixão. né, isso é meu, isso aqui não Sim, é não, isso aqui é total, teu, e total. você cuide do que é teu. Não, porque, ó, uma das grandes marcas que a gente vê em Fá, porque nós temos 2 lados muito fortes, né, o racional e o emocional. E infelizmente o ser humano se desequilibra muito mais por onde? Pelo emocional, pra você ver a força que a emoção e o afeto têm, ao ponto de te desequilibrar cognitivamente para levar você a fazer coisas que são o quê? Desconexas com a sua realidade, com o seu propósito, Sim, a partir do desequilíbrio emocional. E a gente vê o quanto isso é importante e dá valor para isso, que isso não é só amor ao outro, mas amor a si mesmo também, né. E a é gente algo que aprende isso eu com o cuido Oxum, muito né. dos meus filhos, assim, falo: "Vamos cuidar do emocional", Olha que porque legal. o racional depois é mais fácil da gente contornar. Ah, é É mais fácil. verdade. Mas eles têm um emocional muito bem equilibrado, muito bem, sabe, eles entendendo quem são, entendendo que tem sempre afeto aqui para eles, sendo supridos nessa instância, sabe, entendendo que eles se bastam e que eles não precisam de ninguém, que eles podem querer outras pessoas, mas eles não precisam. Isso já é o bastante, já é muito bacana. Muito Depois a bom. racionalidade a gente vê o que faz, vai aprender, vai fazer as coisas. É, porque quando você consegue, preservar o que é seu, dificilmente vai se corromper pelo que o outro quer, deseja ou queira te descompatibilizar ou te poluir, né. Você Sim. consegue preservar os seus valores, isso é legal, muito importante. Bem, a gente percebe, né, audiência, aqui conversando com essa beleza louca que é Shen, quando você se entende como mulher negra, influenciadora, como que você percebe essa grandeza do poder da sua fala, que impacta tanto quem está do outro lado? Nossa, babá, que pergunta difícil, Sim. olha que pergunta boa. Eu Nossa, eu não sei se tem um momento exato para isso, assim, mas tem alguns momentos, toda vez que eu encontro alguém que vem falar comigo e que fala sobre alguma coisa que eu disse, ou que testou alguma coisa que eu recomendei, ou que simplesmente me abraça falando que aquela companhia foi importante em algum lugar, assim, eu sinto muito isso, eu sinto muito o peso disso. É muito legal quando a gente vê que tem gente ali, né, que são pessoas que às vezes a gente vê os números, mas às vezes quando percebe e tal. Aqui em Brasília eu tive encontros muito gostosos, assim, Ah, que legal. com pessoas que me acompanham, que falam: "Ah, não acredito que você está aqui e tal", e que vão me encontrar, e que vão ao meu encontro, ou que a gente se esbarrou por aí, e que a emoção delas é muito importante para mim, assim, que chega falando e me dá esse ar, sabe, de responsabilidade, de: "Meu Deus, não posso falar muita merda aqui não. Não posso falar besteira, porque tem gente lá mesmo, e elas estão ouvindo o que eu digo, né, elas prestam atenção naquilo que eu tenho a dizer". Então isso é muito importante. Como é que você vê a sua trajetória de quando você começou para onde, como você se encontra com esse poder que a mídia te dá, dessa representatividade, das marcas te procurarem? Ah, eu adoro, eu adoro. Eu adoro. Foi um processo até eu entender que isso era um trabalho, que o estar na internet, falar de coisas foi um processo até eu entender. Eu não sabia que era um trabalho logo que eu comecei a fazer. Eu descobri que era um trabalho justamente quando a primeira marca chegou para poder pedir o meu Media Kit. Aí que eu fui entender que era um trabalho e falava: "Uou, já que é um trabalho, eu quero trabalhar com isso aqui. Já que dá dinheiro, é com isso Uhum. aqui que eu vou ganhar dinheiro. Espera aí, né, espera ainda". E aí foi um processo, né, a gente passou por um boom muito grande, assim, onde a diversidade, né, teve um patamar muito grande e tal. Hoje menos, a gente percebe que Deu uma as coisas desacelerada, estão né? indo para o outro lado, né, infelizmente, alguns lugares já não prestam tanta atenção na voz, mas eu tenho uma carta de clientes bem bacana que dá para a gente trabalhar e continuar fazendo esse trabalho, inclusive de conscientização, né, Que acho que é muito de legal dizer mesmo. que: "Olha, a gente continua aqui, a gente
gente tem muitas vozes para serem ouvidas ainda e vistas, E né? cada vez mais um público muito interessado nisso, né? Sim, Porque eu acho que é uma preocupação que às vezes eu vejo, e você ressaltou bem, de que foi um espaço conquistado a duras penas e que não devia passar depois, deixar que isso se torne uma cortina que se fecha, né? sim. Porque é muito importante ter essa representatividade, né? É. E que eu sei que foi conquistado às duras penas, né? Todo mundo precisa se ver, né? Todo Todo mundo, mundo precisa legal. se ver. E numa população como a nossa, de 56% de pessoas pretas, a gente precisa se ver em todos os lugares e na nossa multiplicidade também, né? Uhum. Não tem só uma voz e não precisa ter só uma voz falando sobre negritude. Todo mundo fala a partir das suas vivências e temos inúmeras vivências diferentes. Não, A até gente para precisa ouvir buscar, todo mundo. como você falou, 56% de uma população de mais de 220 milhões de habitantes aí, Oh, quantos reflexos você vai não ter pela diversidade negra que pode se empoderar pela fala, pela imagem e atingir quem do outro lado precisa gente desse demais. despertar, né? Sim, E não dá sim. para ser diferente, né? A Muito gente legal. se espelha até assim, né? E a gente tem uma diferença muito grande, né? Entre nível social e tudo. Então, a nossa voz não chega em todos os lugares. Ainda não chega. Então, a gente precisa de gente falando em todos os lugares, porque com certeza quem está lá no norte ainda não está Precisa ter ouvindo isso, não falar está e ouvindo. precisa de uma voz. Entendi. Quem está no Nordeste ainda não está ouvindo as coisas na sua perspectiva e precisa ter uma voz para poder falar com essas mulheres, precisa ter voz para poder falar com esse povo. Então, a gente precisa ampliar ainda mais as vozes. Ainda hoje tem gente que fica meio assim e fala: será que ainda tem espaço na internet? Será que ainda tem lugar para mais um podcast? Será que ainda tem lugar para mais um perfil no Instagram? E eu sempre falo, sempre tem lugar. A gente precisa ouvir as vozes, a gente precisa ouvir a tua história também. Então, quem quer que seja, que queira contar a sua história, eu dou uma força, eu falo, vai contar. Muito Vai legal. contar, vai Isso que é, fazer. me traz aquela ideia de que, cara, eu tenho que buscar minha tribo. O que pode vir por um sinal, vem por outro. O importante é que venha, né? Sim, E quando se eu crio uma coisa muito acessível, da ideia que eu só tenho que consumir aquilo. Eu tenho que consumir uma diversidade de vozes que nos representa, que vai atingir a cada um no nicho que cada um precisa, né? exatamente. Muito Até para a legal. gente entender, né, que tem vários nichos mesmo, que tem gente falando de diferentes assuntos, é muito bacana. Isso acho que esses anos trouxeram, assim, a gente vê que, poxa, tem gente preta falando de nutrição, tem gente preta falando de gastronomia, tem gente preta falando de bebida, tem gente preta falando sobre religiosidades, tem gente preta falando de tudo quanto é coisa. E é ótimo que tem, precisa ter mais, Né? E você fala inclusive. uma coisa que muita minha irmã e a Tayó fala, a gente tem que entender que nascemos para ocupar todos os espaços. Não Exatamente. precisamos ser só religiosidade, não precisamos ser só música, não precisamos ser só arte. Temos que ser Uhum. tecnologia, temos que ser beleza, temos que ser saúde, temos que Sim. ser presidência e vamos aí por diante, né? Que é o que a gente almeja. Isso, que é o Que que a gente lindo! quer. Eu vou te confidenciar uma coisa. Diga. O ano passado, nós tivemos um contato com a comitiva da Nigéria, que esteve aqui para falar com o Lula. O presidente da Nigéria esteve com o presidente Lula para estabelecer uma série de acordos multi-internacionais, Olha que aonde incrível. um deles é criar um voo direto Brasil-Nigéria. Porque quando eu vou para a Nigéria, é quase 24 horas para chegar para lá. Ah, gente, Ou vai para a que África do surto. Sul, espera 7, 8 horas de uma escala, depois vai para a Nigéria, você adianta 5, 6 horas de fuso, volta a 4, nossa, chega pior do que arroz de não dá. terceira, né? E que foi engraçadíssimo, porque eles estavam com um presidente que há muito tempo não era de orixá. E o presidente atual da Nigéria ele é de orixá, né? Olha. A comitiva que nos chamou para participar de alguns eventos nos confidenciou. E o quanto era importante isso para ele, porque, apesar dele ser o presidente da Nigéria, governar para todos e sendo de orixá, ele tinha que ter uma representatividade que é para ser para todos. Olha. Que o orixá trabalha exatamente essa diversidade, aonde uma árvore só não acompanha a floresta. A gente sempre emplaca muito esse nosso lema, né? E a sua fala vem bem dentro desse sentido, da gente poder ocupar todos os espaços que a gente quer. E me remeteu muito a isso que a gente teve essa vivência ano passado. Ai, que lindo. E que para mim foi isso. fantástico, foi fantástico. Ai, Porque queremos Nigéria, esse voo, hein? por favor, Pelo amor de nos Deus, aguarde gente. direto. Nossa. A gente quer Brasil, Nigéria, Brasil, Lagos, né? Non stop. Queremos. O fly don't stop, por favor. Eu vejo muito, que eu te sigo, te olho, você é muito envolvido com atividades de cultura afro-urbana.
Isso é uma coisa Sim. contagiante? Isso te inebria? Isso é a necessidade de divulgação desses espaços ou porque você se pertence a esse movimento? Eu sou paulistana, né? Eu nasci em Au! São Paulo, sou caipira de pai e mãe, minha mãe Adorei caipira de pai, caipira é de pai e ótimo. mãe, minha mãe do interior de São Paulo, meu pai de Sério? Minas Gerais, então assim, mas ele foi para São Paulo muito cedo Ah, também, então eu nasci nesse meio onde o movimento hip hop e as culturas urbanas são extremamente presentes, uma parte importantíssima da identidade preta paulistana, né? Então, olha. pretos paulistanos, a gente sabe onde encontrar uma batalha de rap, a gente sabe onde encontrar um hip hop, a gente sabe onde encontrar um samba, uma roda de samba também. E eu vejo Então, muito você a como gente difusora desses movimentos. Você eu está em para mim é todos. muito eu sou embaixadora da Casa do Salgado, né, Uhul! o samba é importante demais pra minha vida, assim, Salgadinho é essa figura emblemática, né, do nosso pagode, do samba, do pagode 90, do samba, admiro muito ele enquanto pessoa, Uhum. enquanto profissional também, então foi um convite e um título que eu carrego com muito amor e com muito orgulho, Nossa, que aí, ser lindo. embaixadora da Casa do Salgado. Isso é muito Vai chegar lá, nobre. quem chegar lá, ó, uma vez por mês, a gente tem que estar convidadíssimo Pode deixar. para poder Me ir lá passa uma agenda pagodear com a antecipada, porque gente, eu vai ser tenho. incrível. Não, vou lá, porque eu amo de paixão. Ah, vai ser demais. Porque, apesar de estar muito recluso, eu tenho me permitido, principalmente com as pessoas que eu tenho entrevistado na Afropod, que tem atividades que me permitem vivenciá-las. Então, eu já estive aqui com a Verdade! entrevistada, não sei se você conhece a Bianca Não Gaia, que ela conheço. é uma promoter de turismo afrocentrado em Brasília, Olha que e ela me fez, sucesso! sim, ela me fez um desafio. Eu quero que você vá lá, especialmente para viver. Ela tem um tour Brasília Negra. Ai, que E para mim incrível. foi um encanto, você não tem noção. Eu Ah, tinha até vergonha de maravilhoso, eu gente. falar que eu nasci em Brasília e não conhecia Olha. essa diversidade linda, né? Esse pacote específico. Então, entre outros que eu já me comprometi de ter vivência, eu já fui na Transista, já fui na Bianca, agora vou me Ah, mas permitir vai ter que vivenciar. viver um dia comigo também. Vou lá, Vai ter olha, que eu viver vou um falar dia para minha produção, comigo olha, também. resenha. Resenha Vou levar a minha pesada. produção para me acompanhar nisso e Vamos vamos sim. registrar Mas vai ter tudo. que viver os dias comigo mesmo, viu? Vamos Ai, me deu responder caixinha então. de pergunta, vai acordar com as Vamos. crianças, vamos tomar Meu café. Deus É do céu, isso. eu tô 24 Já que horas. vai Será que eu viver, vai aguento, viver. gente? 24, olha, 24 horas com o Sean Ravelli. Vou lá, meu Deus do céu. Ah, vai ter resenha na Casa do Salgado depois, hein? Que é isso. Vamos embora. Levar babá pro samba e bebedeira. Quero Meu ver. Deus do céu, tem que fazer 60 dias de malhação para aguentar o pique dessa mulher. Que menina, ela é Vai ser babadeira ótimo. demais. Então, e São Paulo é uma cidade muito dura, né? Quem acompanha vocês aqui, quem acompanha a Afropod aí é de lá, sabe? São Paulo é uma cidade muito dura, tem essa capacidade, né, de isolar e endurecer pessoas, como todas as metrópoles têm, tem. mas a gente tem aqui do Brasil a quinta maior metrópole do mundo, né, que é lá. Então, assim, você tem uma grande parte da população preta em São Paulo, tem muita gente preta por lá, somos em 61%. Nossa. É muita gente preta em São Paulo, mas é um público também que fica muito nas periferias, né, que se isola muito. Você não deixa de ver essas pessoas andando pela rua e passando em todos os lugares, mas é gente que fica muito ainda nas periferias, em lugares muito específicos também, né. Então, assim, não são todos os sambas em São Paulo que você encontra uma população preta. Ah, Então tem isso também? tem isso, tem o samba. Ah, maravilha, tem o samba. E tem os sambas pretos, tem os sambas, tem lugares que Tem tem samba de samba. raiz, né? Que tem sambas onde você vai encontrar uma galera preta fazendo um samba dali e ótimo. E tem a mesma coisa com o hip hop. Tem os bailes blacks, onde tem o baile black, que vai todo mundo, e tem aquele baile de hip hop, onde vai a galera da quebrada, o pessoal preto mesmo, conviver ali, que é o espaço de convívio nosso. Então é muito importante para mim estar nesses lugares e Que estar com o legal. povo, até porque aquilo. Dentro de São Paulo, eu moro numa cidadezinha que tem 163 mil habitantes, é uma cidade muito coronelista e muito embranquecida. São Caetano do Sul é muito Você embranquecido. mora em São Caetano do Sul? Eu moro em São Caetano do Sul, Olha. do lado do Heliópolis, ali, É. do lado da maior favela de É. São Paulo. E é uma cidade muito embranquecida mesmo, tem uma imigração italiana muito Que forte. forte, é.
e é extremamente embranquecida. Então, até por conta das minhas crianças, eu acho muito importante frequentar esses espaços, estar lá no meio, ter amizade, poder levar os meus filhos Olha para que poder legal. Cria uma conhecer. identidade, né, de origem, Total, é a pertencimento. mesma coisa, né, a gente tem escolas de samba lá, mas não é como nas do Rio, que as escolas de samba são territórios pretos. Em São Paulo, nem todas são, né. Então Ah, você é? tem Tem muitas isso? escolas de samba que são territórios muito embranquecidos, mas a gente vai, né, vai. A gente vai no vai, que é Que um é território tradição, né? preto, que é herança do Quilombo de Saracura, que Olha que é um legal. território bem preto. E é tradição, né? E é Como a gente fala. tradição, é uma das escolas mais antigas de São Paulo, e onde você tem o que para mim era mais importante, você tem uma massa de crianças pretas ali naquela bateria. Então eu tenho os meus filhos ali aprendendo a tocar, Ah, com que um monte de lindo. crianças pretas da comunidade também aprendendo a tocar, sabe. E com o senhorzinho lá falando: "Ó, a nossa comunidade ensaia na rua, ela cresceu na rua, nossa comunidade, Olha que ela é de legal. Exu, ela ainda traçando todos esses fundamentos do samba de comunidade mesmo, das escolas de samba que tem um fundamento religioso, né, bem Sim, forte, assim. total, né? É Não muito tem legal. como destituir isso, né? Não Porque tem. se a gente for ver, a música está envolvida com a nossa espiritualidade do início ao fim, seja dentro dos cantos até os instrumentos de percussão, que é a nossa, né, ancestralidade, que a nossa filosofia traz, né? Sim. Desafio lançado, 24 horas com o Sean Ravelli. Quero. Pode falar, produção, anota, Ah, vamos vai escolher ser a data. ótimo, vamos! Vamos embora, vamos registrar isso, está lançado, 24 horas com o Sean Ravelli lá em São Paulo. Ai, a gente vai no meu bar, a gente vai cuidar das crianças, vamos ser embaixador da Casa Meu do Deus, vou Ralado, cuidar das fazer crianças, skincare, vai ser socorro. ótimo. Eu vou ter que emagrecer, Vamos Jande. fazer Cadê meu tudo, Nutri? fazer Nutri, tudo. socorro. Me colocar em forma rápido. Vamos fazer tudo, vai ser muito Não, divertido. que você tem muito gás, é lindo. Registrado, anotado, compromisso agendado. Vamos só confirmar a data. Vai, gente, Fechado, vai ser fechado. ótimo. Gente, hoje eu estou fazendo gravações, estou me comprometendo com todo mundo. Eu quero ver eu ter tempo para tudo isso. Eu quero ver, viu? Eu quero ver, mas Não, que mas vai, com vai. Bianca foi uma coisa fantástica, porque estava no mês da consciência negra. E você não sabe, eu fui na rabeira, porque eu deixei para a última hora para reservar meu lugar. Babá de Deus, e agora? E agora? Dá um jeito. Ela é Se vira, maravilhosa. neguinha. É Minha isso. querida, eu peguei, Ela é foi um ônibus de maravilhosa. luxo, fui sentado no pleno ar-condicionado, com a aguinha gelada. Ai, E ainda me ó. colocou para palestrar lá na Praça dos Orixás. ai, que delícia. Foi ótimo, que Mas experiência como as rica. nossas histórias são sequestradas, né, dentro do nosso lugar de nascimento. Demais. É muito, E eu tô achando muito bom. interessante tu criar esse episódio que a gente tá querendo, de eu ir dentro do universo do meu entrevistado, para entender um pouco do que é que ele faz, a importância do que é aquele dia a dia, daquele cotidiano, e que vai trazer um pouco para a nossa audiência o quão importante é essa troca, né? Isso é muito rico. Não, pode ter certeza, tá? Falta só definir a agenda, mas com compromisso assinado. Babá Borô vai passar 24 horas com o Ravelli. Gente, isso vai ser um Não, vai ser uma loucura, imagina. Olha, eu vou para a comunidade preta de hip hop lá de São Paulo, que delícia! Vamos sambar, Vou vai ser ter que mudar a ótimo. roupa, que eu não vou de africano. Ah, vai sim, porque não? Oxi! Se tem uma coisa que eu não tenho é vergonha, graças a Deus. Olha, Porque sabe quando eu faço webinar também, né? Hum. Vozes do Axé. E eu termino assim: se é de Axé, diz que é. Então eu vou ser o que eu sou em qualquer lugar. é isso. Né? É E a gente não estou ofendendo ninguém. É Estou orgulho, mostrando né? aquilo que me pertence com respeito e orgulho para cada um. Vamos embora, né? É isso. Mas já estou empolgado. Gente, eu quero muito Assinado. esse rolê. Vamos ver. Quero muito. Vai pegar uma data final de semana, geralmente? Normalmente a Casa do Salgado acontece de sábado, um sábado por mês. O próximo vai ser agora, ó dia bom, ó pra aí. Dia 28 de fevereiro. Meu aniversário é 27 de fevereiro. Então, assim, dia 28 é uma data Gente, boa pra botar na agenda. Meu Deus. Vou falar uma coisa para você. Como janeiro e fevereiro está sendo dentro da nossa filosofia meses intensos de liturgia, e eu defini 2 datas somente de encontro em fevereiro. De 6 para 7, de 27 para 28. Mas olha, mas interna aqui no templo. Eu já vou ter que vai tá aqui no ressignificar templo. isso. De repente eu faço os meus procedimentos 27, 28 de manhã, viajo para São Paulo e passo 28 lá, passando essa vivência com você. E vai ser ótimo, vai ser um prazer. Produção, vamos ver como está a minha agenda, de repente já sai daqui com compromisso firmado. Já saímos aqui com data. Nossa Senhora! Gente, aguarde, Nossa, isso vai dar samba. Vai mesmo, hein? Aliás, isso vai dar hip hop. Vai demais também. Eu vou, tô falando sério, eu vou demais mesmo. Também. Vou ver só a minha questão da minha agenda, que tá loucura. Falar com o pessoal aí
da retaguarda para ver e vamos combinar Vai ser direitinho. uma delícia. Delícia, ainda mais no aniversário dela, você imagina como vai ter essa produção. Vai ser demais. Axé, mas olha, estamos chegando já no final desse bate-papo Gente, mas já. gostoso, Gente, é maravilhoso. rápido mesmo, né? Passa 2 horas que a gente não sente. É que ele é muito bom de papo, não tem essa, né? É muito bom de papo. Vai indo, Não, vai vai conversando, vai conversando, quando vê já foi lá, né? E é porque a gente está aqui dentro desse universo fantástico, dessa personalidade, comunicador, especialista na questão da emoção, uma pessoa que traz dentro do seu norte a cura, feminista em essência, uma beleza linda e encantadora que vocês estão vendo na lente, eu estou vendo ao vivo e a cor. Apaixonante, É maquiagem. porque... não. Tenho certeza que se você tirar a maquiagem vai estar, bem dizer, Querido. 98% igual, porque a sua beleza não vem da pele, vem da sua alma. Querido. E isso vale muito mais, porque o que os olhos encantam, o coração fica facinho. E a gente está aqui falando exatamente do que é importante, até porque você traz dentro da sua alma africana uma divindade Oxum, que é do amor, né? E quem não gosta do amor como amabilidade, como forma de você trazer o encanto, o afeto, e principalmente a autoestima, e entender que a gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente tem em excelência. E a sua fala de empoderamento. Então, ao falar de amor e de afeto, se empodere do seu afeto, do seu amor, e entenda a importância do que você tem que trazer na alma e no coração, para que as pessoas te percebam, aí sim, na consolidação das parcerias, a gente consiga mudar esse mundo para algo muito melhor. E é isso que eu acho que você traz para a gente, na sua fala, dentro daquilo que a gente aproveita a sua comunicação nas redes, e dentro de tudo aquilo que você está trazendo, que é a história da mulher preta, né? Lutadora, que investe, que acredita, que casa, descasa, que faz cria, que é leoa com as suas crias, que entende que a modernidade não faz com que você pare no tempo, onde você tem que ser multifacetada com o tempo para dar conta de tudo, né? E não é isso que a mulher brasileira representa hoje? Todas nós, né? E outra coisa, independente se você tivesse casado ou não, a negra, ela é pãe em excelência. Ela é pai e mãe sempre, independente da presença do pai, que ela sabe a importância dos valores que ela tem que dar para suas crias, que ela sabe a diversidade do mundo racista que tem lá fora. E isso é muito importante para dizer para a gente essa apropriação de valores e que faz com que a gente tenha a verdadeira identidade do que nós temos que ser e pertencer, né? Porque, como a gente fala, temos que ocupar todos os lugares. Isso é que é muito importante, viu? E claro que eu queria que você trouxesse para a gente uma mensagem final das mulheres pretas que buscam realmente se encontrar na excelência do seu afeto, da sua beleza, da sua saúde, da sua comunicabilidade, a forma de se expressar para o mundo e entender que o mundo vai te ver como você se enxerga. E é isso que você trouxe muito forte para mim na sua fala. Você é uma extensão daquilo como você se enxerga. Talvez por isso a naturalidade e a fidelidade que o público tem com você. Isso para mim é diferencial. Uau, uma mensagem para as mulheres pretas. Nossa, que forte isso. Eu sou uma mulher preta, mãe de 3 filhos, 45 anos, e acho que a minha mensagem para vocês, vamos no básico. Beba água e limites. Nada te envelhece mais, nada não te deixa descansar se você não souber até onde você pode ir, física, mental, psicológica e emocionalmente. Então se conheça, entenda até onde você pode ir, respeite a si mesma, respeite o seu coração, respeite o seu ori, respeite o seu ocan na hora de descansar, respeite o seu corpo e beba água e diga não. Gente, e claro, eu não posso encerrar esse episódio, Chan, sem ressaltar a beleza da minha patrocinadora, a Toque Africano, aquela que deixa o Babá Borô lindo e maravilhoso para vocês. E claro, o pedacinho da África no Planalto Central. Lá vocês vão encontrar artigos não só para o vestiário, mas para decoração e tudo aquilo que o mais belo da África para vocês. Siga nas redes, @toque.africano e que entrega para todo o Brasil. Entre em contato, vocês vão ver o universo maravilhoso do que a Toque Africano tem para oferecer para vocês. E claro que a minha patrocinadora não ia me deixar na mão, ia trazer para você um mimo, um presente da Toque Africano para que você se deleite nos ares e no frescor da Oxum, né? Que tem a ver muito com você e que traz essa possibilidade e o encanto da beleza presente aos meus entrevistados. Amo leque, gente. Eu uso
Eu uso como microfone nas minhas gravações. Olha. Eu uso um Mac, uso um ABB aqui. Olha só. Olha que lindo. Muito Olha aí, obrigada, Oxum. Obrigado, Toque Muito Africano, né? obrigada. E sigam nas redes, @toque.africano. E vamos aproveitar também para divulgar nossas redes, né? Por Vamos favor, Chan. aproveitar. Bom, vocês me encontram através do Chan Ravelli, X-A-N, Ravelli mesmo, 2 L's e I no final, no Instagram. Sou vaidosa no YouTube e é só me procurar lá, vai ser um prazer conversar com vocês. Maravilha. E siga também a mim, olha eu aqui, ó, @bababoroifadê e @afropodbr, o seu podcast de africanidades. E a vocês, um beijo, axé e até a próxima. Tchau! Tchauzinho.